Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 251. Konoha, ano 64. Terra de Ferro. A neve caiu em abundância cobrindo toda a paisagem. Obito, vestindo o manto preto, sacudiu a neve de suas roupas enquanto caminhava de volta com uma expressão fria e sem emoção. Atrás dele jazia uma técnica especial complexa, neve ensanguentada e o corpo de um shinobi que havia sido brutalmente assassinado. Ao retornar para a caverna, Obito sentou-se ao lado da fogueira aconchegante, mas o frio em seu corpo não desapareceu. Você falhou de novo? Zetsu respondeu enquanto estava ao lado de Obito com seu corpo dividido em duas metades, preto e branco, e suspirou. Você não tem o talento necessário para se conectar à terra pura. A reencarnação do mundo impuro me rejeitou. Eu segui a sequência de selamento à risca e preparei os materiais. Eu até me certifiquei de que a alma desse cara tinha retornado à terra pura antes de tentar revivê-lo, só para ter certeza. É o destino. Por que seu Mangekyou Sharingan lhe concede 2 ninjutsus espaço-temporais extremamente raros? Por que apenas o estilo madeira do primeiro Hokage consegue suprimir a raposa de 9 caudas com tanta facilidade? Todo shinobi tem limites. Talvez apenas o sábio dos 6 caminhos pudesse dominar todos os ninjutsus. Zetsu tentou fazer Obito entender a situação. Obito apenas bufou e se deitou no chão, com as costas pressionando dolorosamente contra as pedras afiadas. Para alguém movido pela vingança e vivendo como morto-vivo, a dor talvez fosse o único lembrete de sua humanidade. Obito, a voz de Zetsu negro soou mais seca que o normal. Desista dessa técnica. Pense em outras maneiras. Aquele novo recruta, Idan, parece promissor. Talvez com a organização fantasma possamos. Zetsu, eu não sabia que você era capaz de inventar mentiras reconfortantes assim. Sem uma arma poderosa, não consigo recuperar meu Mangekyou nem o Rinnegan. Obito encarava o teto da caverna. Ele havia transplantado o Sharingan de outra pessoa e usado as células de Hashirama Senju para reparar seu corpo, mas aqueles não eram seus próprios olhos. Sua coluna também havia sido fraturada por Tsunade, e ele havia perdido pelo menos 90% de sua força. Provavelmente, ele não conseguiria derrotar nem mesmo um Jounin comum. Embora a organização fantasma estivesse se desenvolvendo bem recentemente, capturando o Jinchuriki das 5 caudas e recrutando aquele estranho Idan junto com Jiraiya, todos sabiam que esse poder por si só não era suficiente para completar o plano Olho da Lua. Tum, tum, tum. Passos ecoavam e estava cada vez mais perto. Zetsu estreitou os olhos, posicionando-se em frente a Obito. Essa base secreta na Terra do Ferro era conhecida apenas por Obito e Zetsu. Nenhum outro membro da organização fantasma conseguiria encontrar esse lugar. Seria um caçador que os havia descoberto por acaso? Impossível. A julgar pelo ritmo dos passos, o indivíduo que se aproximava não era uma pessoa comum. Obito se levantou, encarando a entrada. Na palma da mão, ele segurava 2 shurikens pronto para usar a famosa técnica de arremesso do clã Uchiha, já que seu Kamui não estava mais disponível. Bang! Os passos cessaram, e tanto Obito quanto Zetsu agora podiam ver o rosto do intruso. Surpreso? O visitante indesejado encostou-se na parede da caverna, falando em tom zombeteiro. É você, Obito me desceu os lábios. Como você encontrou este lugar? Eu poderia explicar tudo aos poucos, desde como roubei o pergaminho secreto da residência do Hokage, até como rastreei os movimentos desse homem-planta e finalmente o segui até aqui. Mas, você e eu sabemos que nosso tempo é precioso. Você não está errado, Obito assentiu. Vir aqui sozinho, mesmo para alguém como você, deve ter sido incrivelmente arriscado. Então, o que você quer? Quero te ajudar a alcançar seu objetivo. Não me olhe assim. Admito que você é um cara bonito, mas não faz meu tipo. O intruso sorriu. Ou me deixa te ajudar, ou se recusa, eu mato você e o homem-planta, e depois fico com crédito. Quem sabe? Talvez com essa façanha, eu até me torne o 6º Hokage. Qual é o seu motivo? Somos apenas conhecidos. Não consigo imaginar por que alguém tão bem-sucedido quanto você trairia Konoha. Homens que investigam demais em busca de respostas são os menos charmosos, Obito. Obito fechou os olhos, contemplando por um longo tempo antes de finalmente falar. Você pode recuperar meu olho? Não sou capaz disso, mas posso descobrir quem transplantou seu olho direito. Essa seria uma informação valiosa, sem dúvida. Obito abriu os olhos, encarando diretamente o rosto do intruso. Eu tenho um plano. A princípio, a voz de Obito demonstrava hesitação, mas à medida que continuava, sua expressão tornou-se mais resoluta. Você está louco! Zetsu gritou, agarrando o braço de Obito. Este plano é impossível. Zetsu, está aí a minha decisão. Você está entregando sua vida a esse cara. Pense bem nisso, Obito. Não há nada a reconsiderar. Por Rin, estou disposto a correr qualquer risco. Obito sorriu. Então, o que você acha? Concorda com este plano? O intruso não disse nada, mas começou a bater palmas lentamente. Era um plano maluco, mas sem dúvida um que ninguém esperaria. Quando começamos? No ano que vem. Preciso de tempo para me preparar. Volte daqui a 5 meses e Zetsu lhe dará o que você precisa. Impressionante, Obito Uchiha. O intruso elogiou virando-se para sair. Espere. Obito franziu a testa, pegando uma mecha de cabelo comprido que havia caído no chão. Tenha cuidado da próxima vez. A cor do seu cabelo chama muita atenção. Não houve resposta. Após um longo silêncio, a caverna retornou à sua quietude habitual, deixando apenas Obito e Zetsu novamente. 5 meses depois. A primavera havia chegado. Você é realmente louco, Obito. Zetsu rangeu os dentes, fazendo uma última tentativa de dissuadi-lo. Ainda há tempo para desistir. Pense bem, não há motivo para ele trair Konoha. Isso tudo pode ser uma armadilha.
Se fosse uma armadilha, Konoha já teria arrasado este lugar, disse Obito, rindo e jogando água no rosto enquanto limpava. Baque. Uma kunai cortou o ar, perfurando o coração de um jovem. Aquele cujo coração fora transpassado era Obito. E quem empunhava a kunai também era Obito. Pensar que eu morreria assim. Obito sorriu loucamente, sua respiração enfraquecendo enquanto ele desabava no chão de pedra fria. Dentro da caverna, apenas o suspiro suave de Zetsu ecoava. Ele recolheu o cadáver de Obito e extraiu um grande pedaço de carne. Em seguida, o conteúdo foi selado em um pergaminho. Tum, tum, tum. Ouviram-se passos novamente. Você tem um timing impecável. Zetsu zombou, jogando o pergaminho para o lado. Vocês dois são lunáticos. Então está a morte, Rin. Não consigo ouvir nada, nem sentir nada. O tempo parou, até mesmo a avalanche de emoções e pensamentos cessou. Pensei que te veria de novo, Rin, mas parece que a morte não é tão boa assim, afinal. A kunai perfurou o coração de Obito, e sua memória congelou naquele instante. Talvez tenham se passado alguns dias, ou talvez alguns anos, ou até mesmo centenas de anos. Alguma força misteriosa trouxe a alma da terra pura de volta ao mundo dos vivos. Reencarnação do mundo impuro. Obito abriu os olhos novamente. O tempo havia retornado para ele. A luz brilhante do sol, o chakra das 5 caudas devastando tudo à distância, a poeira do campo de batalha, a imponente rocha Okage, e os rostos sombrios de Orochimaru e Kakashi. Rin, voltei a este mundo mundo falso sem você. Capítulo 252. Fragmentos de terra voavam ao redor, cobrindo firmemente os corpos do shinobi de Konoha. A terra suja e impura brincava com as almas dos mortos. Sua altura mudou, suas roupas foram renovadas e até mesmo seu chakra se tornou distinto, exalando o aroma do estilo fogo. Aquele rosto rachado familiar que lembrava uma parede de barro quebrada, foi reconhecido tanto por Orochimaru quanto por Kakashi. Era o homem que havia retornado a este mundo através da reencarnação do mundo impuro, Obito Uchiha. Todos os shinobi de Konoha presentes sentiram seus corações afundarem. 2 problemas extremamente graves tornaram-se evidentes. Obito já estava morto há muito tempo, e o verdadeiro objetivo deste ataque era provocar Orochimaru para que ele usasse a reencarnação do mundo impuro. Uma vez que Obito foi revivido, o plano de defesa de Konoha foi completamente desmantelado, deixando a vila vulnerável. 2. A urna negra que continha a carne do quarto Hokage havia sido trocada. Havia um traidor em um alto escalão em Konoha. Num instante, Orochimaru e Obito fizeram selos de mão simultaneamente. O homem reencarnado agiu mais rápido. Reencarnação do mundo impuro, liberte-se. Ele não possuía o talento natural para executar essa técnica proibida. Mas reverter os selos de mão e liberá-los era algo que até mesmo uma criança recém-saída da academia Shinobi poderia fazer. Orochimaru percebeu que havia perdido o controle sobre Obito e imediatamente ajustou sua estratégia. Dezenas de serpentes de espessuras variadas saíram de suas mangas, envolvendo Obito. O espaço se distorceu enquanto o olho esquerdo de Obito permanecia vazio, mas seu olho direito, que continha o Mangekyou, reapareceu em sua forma reencarnada. O Kamui foi ativado, permitindo que ele evitasse as muitas mãos de serpente sombria ocultas de Orochimaru. Sua figura desapareceu. A expressão de Orochimaru escureceu. Seu pescoço alongou-se e a espada Kusanagi saiu disparada de sua boca, mirando no homem mascarado de manto vermelho que empunhava o leque Uchiha. Bum! A afiada espada Kusanagi perfurou o homem mascarado. Como era de se esperar, tudo não passou de uma farsa. O homem mascarado, as 5 caudas e aqueles monstros humanoides imbuídos com chakra de besta com cauda. Todos eles eram meros artifícios para enganar Konoha e levá-la a tomar decisões errôneas. Kakashi, Huri, ajudem Shizui a lidar com as 5 caudas. Lembrem-se do que eu disse. Orochimaru olhou para a distante rocha Hokage e desapareceu com uma técnica de cintilação corporal. Se eu não estiver por perto, sigam as instruções de Shizui. Quartel-General da Polícia de Konoha. Fugaku Uchiha amarrou sua bandana e saiu, sentindo as rajadas de vento criadas pelos movimentos das 5 caudas atingirem seu rosto. Mesmo à distância, ele sentiu ardência, como se agulhas estivessem picando sua pele. A maioria de seus subordinados estava lutando no campo de batalha, e como chefe do clã Uchiha e líder da força policial, Fugaku não podia ficar de fora. Depois de se certificar de que algumas coisas estavam em ordem, ele se preparou para ir pessoalmente para a linha de frente. A mudança repentina ocorreu no instante em que Fugaku pisou na rua. Voshas! Um shuriken gigante surgiu de seu ponto cego, perfeitamente sincronizado e com velocidade incrível. O shuriken cortou o ombro de Fugaku, fazendo um corte diagonal a partir de sua cintura, como se cortasse o ar, antes de se chocar contra a parede externa do prédio da Força Policial de Konoha, levantando nuvens de poeira. A lâmina do shuriken estava limpa, não havia um único vestígio de sangue. Mesmo assim, apesar de se esquivar com Kamui, Fugaku desabou, lutando por um longo tempo antes de finalmente se levantar novamente. Partes de seu corpo que haviam sido movidas para o espaço Kamui apresentavam ferimentos terríveis, suas costelas e tórax estavam expostos, e seus órgãos internos estavam gravemente danificados. Alguém estava à espreita no espaço Kamui para emboscar Fugaku. Líder do clã, como estão funcionando meus olhos para você? Obito emergiu lentamente, olhando para Fugaku com um escárnio evidente nos olhos. Kamui é uma técnica poderosa demais. Desde que soube que você havia transplantado meu olho direito, pensei que você poderia se tornar excessivamente dependente dela, assim como eu. Obito murmurou Fugaku observando atentamente as cicatrizes fragmentadas no rosto do homem. Então, é a reencarnação do mundo impuro. Você já está morto? Graças a Konoha, voltei dos mortos para buscar vingança. Obito estalou os nós dos dedos. Já que compartilhamos o mesmo olho direito, que tal resolvermos isso no espaço Kamui?
Orochimaru é esperto. Provavelmente já está a caminho. A inteligência é a essência da vida de um shinobi. O corpo reencarnado de Obito pegou todos de surpresa, e com essa lacuna crucial de informação, ele conseguiu incapacitar Fugaku com um único golpe. Fugaku soltou uma risada amarga. Ele não sabia o que estava acontecendo na linha de frente, mas uma coisa era certa. Obito havia assumido a liderança. Ele não podia deixar Obito pôr as mãos nesse olho. Pensando nisso, Fugaku sacou uma kunai e se preparou para apunhalar o próprio olho direito. No entanto, quando a ponta da kunai estava a cerca de 5 centímetros de seu olho, Fugaku parou, porque na mão de Obito havia um menino inconsciente. Era Sasuke Uchiha. Até mesmo alguém tão sereno quanto Fugaku, ao se deparar com a visão de seu filho mais novo sendo mantido como refém, vacilou por um breve instante. Essa hesitação, embora extremamente breve, foi tempo suficiente para um shinobi empunhando o Kamui fazer muita coisa. Levem-no de volta, zombou Obito jogando Sasuke para a frente. Sem hesitar, Fugaku saltou para a frente para amparar o filho, segurando-o firmemente em seus braços. Mas naquele instante, Fugaku percebeu que algo estava errado. Seu Sharingan, aprimorado ao máximo, permitiu que ele visse as etiquetas explosivas presas nas costas de Sasuke. Seu desgraçado. Bum! 20 etiquetas explosivas detonaram simultaneamente. Sasuke sentiu como se a cabeça fosse se partir ao meio, e um som ensurdecedor ecoou em seus ouvidos, fazendo seu coração vibrar como se fosse saltar pela garganta. Minha cabeça. O menino de 7 anos tapou os ouvidos e abriu os olhos, mas tudo o que viu foi uma cena banhada em sangue. As ruas estavam em ruínas por causa da explosão, o alarme do prédio da polícia de Konoha soava sem parar e seu pai o abraçava com força. O corpo outrora forte de Fugaku estava repleto de feridas, do ombro à cintura. Não havia um único pedaço de pele ileso. Sua bochecha direita estava quase desaparecida, restando apenas a órbita vazia onde antes ficava seu olho. O menino olhou para o pai em choque. Uma onda de terror e raiva invadiu seu coração, e seus olhos negros como a neve gradualmente se tornaram vermelhos, os Tomoe do Sharingan girando como chamas. Corra! Fugaku agarrou os ombros do filho. Sasuke, corra! Vocês dois estão loucos? O doujutsu de Shizui rompeu mais uma vez, seu Susanoo repelindo as 5 caudas enquanto ele gritava. Vão ajudar o Hokage. Essa é a reencarnação do mundo impuro. Se adicionarmos o Kamui a isso. Kakashi suspirou, seu olho esquerdo se transformando no Mangekyou mais uma vez. O Hokage planeja enfrentar Obito sozinho. Isso ainda não está certo. Não podemos deixar o Hokage fazer isso sozinho. Kakashi Huri, como chefe da força policial, ordeno que vocês imediatamente. Não perca o foco, Shizui, a garota de cabelos brancos se lançou contra as 5 caudas como um míssil. Nós 3 derrotaremos essa fera em 2 minutos, e então iremos ajudar o Hokage. Shizui mordeu o lábio, percebendo que Huri tinha razão. Ele não tinha escolha a não ser se concentrar na batalha à sua frente. Capítulo 253. Afinal, é apenas um único Tomoe Sharingan, mesmo com seu pai morrendo na sua frente. Obito selou o olho direito recuperado em um pergaminho e aproximou-se lentamente do menino de 7 anos. Devo dizer que você tem pouco talento ou que suas emoções são muito estáveis? Sasuke pousou o cadáver de Fugaku, retirou uma kunai da cintura do pai e permaneceu em silêncio, mordendo o lábio com força para engolir o sangue e as lágrimas. Você certamente tem garra, disse Obito, balançando a cabeça. Morrer no mesmo dia que seu pai é uma história e tanto. 2 shurikens com selos explosivos foram retirados da dimensão Kamui. Embora Sasuke tivesse ativado seu Sharingan de um único Tomoe, ele tinha apenas 7 anos, tornando sua morte tão fácil para Obito quanto beber água. Contudo, o homem com o corpo do mundo impuro não fez nenhum movimento. Atrás dele emergiu uma intenção assassina palpável. Obito sentiu como se estivesse sendo envolvido firmemente por uma enorme cobra venenosa, com cada músculo sob uma pressão tremenda. Obito compreendeu que, embora matar Sasuke fosse tão simples quanto beber água, qualquer ação de sua parte poderia revelar uma falha. Mesmo com a proteção do Kamui e do corpo do mundo impuro, enfrentar aquele homem significava que qualquer pequena falha poderia ser perigosa. Você perdeu a melhor oportunidade de me selar, Hokage-sama, disse Obito, virando a cabeça e zombando. Você deveria ter me atacado pelas costas enquanto eu matava Sasuke Uchiha. 20 anos atrás. Não, mesmo na terceira grande guerra ninja, 8 anos atrás. Você teria sacrificado esta criança sem hesitar para obter uma valiosa chance de derrotar um inimigo poderoso. Você mudou tanto em apenas 2 anos, Hokage-sama. Os olhos serpentinos do Hokage brilhavam com uma luz dourada, profundos e insondáveis, perdidos em pensamentos. Caramba! Naquele instante, Sasuke soltou um rugido e avançou com sua kunai. Seu Sharingan de um único Tomoe lhe concedia maior percepção e velocidade de corrida. Assim que sua voz se calou, ele mergulhou no corpo de Obito. Como esperado, Sasuke atravessou o corpo de Obito. Fugaku, seu filho é muito imprudente. Esse pensamento passou pela mente de Orochimaru. 2 anos atrás, o ataque de fúria de Obito em Konoha revelou a natureza do Kamui. Qualquer pessoa aleatória da vila agora poderia recitar suas características de cor. Os pensamentos do garoto eram diretos. Assim que Obito se materializasse e o matasse, o Hokage certamente encontraria uma oportunidade para lidar com o inimigo. Foi uma estratégia imprudente, mas não totalmente desprovida de mérito como estratégia de batalha. Orochimaru não desperdiçou a oportunidade conquistada com a vida de um menino de 7 anos. No instante em que Sasuke deixou o corpo de Obito, a espada Kusanagi de Orochimaru estava escondida logo abaixo dele. O Hokage estava confiante de que um golpe repentino e inesperado poderia ser bem sucedido. Contanto que conseguisse capturá-lo, mesmo com o corpo da reencarnação do mundo impuro, Orochimaru estava relativamente confiante em selar sua alma, embora isso tivesse um preço muito alto.
Contudo, contrariando as expectativas de Orochimaru, Obito não saiu de seu estado intangível. Ele não tinha nenhuma intenção de brigar. Você acha que eu cometeria o mesmo erro de 2 anos atrás, Okage? A figura de Obito lentamente se fundiu ao espaço giratório e distorcido. Com o Kamui, eu não posso ser derrotado e ainda assim escapar. O rosto de Orochimaru escureceu. No momento em que estava prestes a agir, Obito desapareceu. Tendo aprendido com experiências passadas, ele não era tolo. Em frente ao prédio da polícia demolido por explosivos, restavam apenas o menino de 7 anos que acabará de perder o pai e o Okage, que exalava uma fria intenção assassina. Logo em seguida, membros mascarados da Anbu pousaram e se ajoelharam diante de Orochimaru. Okage-sama reporta da linha de frente. Bum! Antes que a mensagem terminasse, um incêndio de proporções gigantescas irrompeu do prédio do Okage. Em menos de meio segundo, o emblemático edifício do 5º Okage havia se transformado em cinzas. Compreendendo a intenção de Obito, Orochimaru maximizou a mobilidade do Kamui. Ele não conseguiu nem mesmo poupar as 5 caudas à distância e correu para as ruínas do prédio do Okage, formando rapidamente vários selos. Esperou por um tempo, mas não obteve resposta. O Rinnegan também havia sido tomado por Obito. Faça de novo. Shizui respirou fundo. O Shikotsumiaku de Huri e o Mangekyou Sharingan esquerdo de Kakashi se manifestaram novamente, atacando as 5 caudas com força. A enorme besta com cauda caiu no chão e desmaiou. Shizui e sua equipe relaxaram quando Susanoo, Shikotsumiaku e Mangekyou foram desativados. Kushina Uzumaki, de cabelos grisalhos, suspirou aliviada. Ela liderou a equipe de selamento para selar a besta de cauda em um recipiente antes de considerar a escolha para o Jinchuriki das 5 caudas. Selo de diamante. Kushina liberou inúmeras correntes douradas que prenderam firmemente as 5 caudas. Em seguida, a equipe de selamento estendeu um pergaminho no chão, formando selos precisos para aumentar o poder da técnica de selamento, arrastando a besta de 5 caudas em direção ao recipiente. Ofegante, Shizui sentia o peso do Susanoo. Aos 15 anos, ele não estava no auge de suas capacidades e não possuía chakra ou poder ocular em excesso, mas continuava a cumprir seus deveres como capitão da Anbu, dando ordens. Kushina-senpai, deixo isso com você. Kakashi e Huri, você e seus subordinados, venham comigo ao prédio do Okage. Parece que Obito atacou lá. Obito. Uma voz clara surgiu no campo de batalha caótico. Um clarão dourado varreu o local quando um jovem de cabelos longos pisou na cabeça das 5 caudas, sorrindo para Shizui. O Obito não deveria ter sido incapacitado pela vila? Ele ainda tem tanto poder. Um silêncio sepulcral se espalhou. Os shinobi engoliram em seco, nervosos, seus corpos tensos em estado de alerta e profundo medo. A figura diante do shinobi de Konoha era ninguém menos que o mais notório shinobi renegado de Rank S, Yuto Hyuga. Desgraçado. A voz cortou o ar, misturada com uma raiva e um ódio gélidos. Kushina apareceu diante de Yuto quase instantaneamente, desferindo um soco. O imenso chakra rasgou sua pele, transformando carne e sangue em um manto carmesim. Yuto. O punho furioso da mulher atingiu Yuto. O ninja renegado de Rank S mais notório foi arremessado para longe, mal parando a 100 metros de distância. Ele sacudiu a camisa rasgada e disse, interessado. Você consegue permanecer consciente no estado de 6 caudas, Kushina-senpai. Você tem um grande talento. De fato, você e Minato-senpai formavam uma ótima dupla. Minato. Envolta em um manto carmesim, Kushina murmurou, seu chakra violento dilacerando sua sanidade. Diante do assassino de seu marido, todo o amor do passado se transformou em ódio avassalador. A 7ª cauda foi tomando forma lentamente. Minato, você não tem o direito de mencionar o nome do meu marido. Você tem razão. A voz de Yuto era suave. Minha alma não merece paz e vagará pelo inferno. Contudo, manter a própria vontade, independentemente do que aconteça, é uma lição que aprendi com o 4º Okage. Se possível, eu preferiria não dizer isso na frente da viúva dele. Ele fez uma pausa e continuou. Preciso da raposa de 9 caudas. Quem me seguirá, você ou Naruto? Capítulo 254. Nunca mais mencione esse nome com essa sua boca traidora. Kushina rugiu de fúria. Sem qualquer esforço visível, ela avançou como um cometa. Seu chakra violento e caótico rasgou o chão e o ar, assemelhando-se a um desastre natural. Como Niba. Yuto falou calmamente. Uma espada dourada formou-se rapidamente em sua mão direita como um raio de luz. Sem qualquer preparação, ele ergueu a espada horizontalmente para bloquear o ataque iminente. Bum! O ar num raio de algumas centenas de metros foi completamente deslocado, e uma violenta tempestade de vento destruiu edifícios e rachou ruas, varrendo todos os shinobi de Konoha que assistiam à cena. O jovem não recuou um único passo. Sua força repulsiva transformou-se em uma mão gigantesca, envolvendo Kushina e pressionando-a por todos os lados. A pressão era tão imensa que poderia esmagar até mesmo uma montanha. A armadura óssea de Kushina rangia sob a pressão. Diante dele, suas 6 caudas naturalmente não eram páreo para ele. Kushina-senpai, desista, disse Yuto de repente. As bestas com cauda não passam de uma fonte de calamidade. Konoha já possui a 3 caudas, a 9 caudas e agora a 5 caudas, tornando-se alvo de todos. Francamente, estou determinado a obter as bestas com cauda. Obito deve estar pensando o mesmo. Por que enfrentar nós dois? Se você as entregar de bom grado, poderá evitar o caos iminente.
Kushina bufou friamente e irritada demais para responder. O selo dentro de seu corpo se abriu ainda mais, e a sétima cauda começou a se formar. Yuto sabia que aquela mulher jamais se renderia e que palavras não adiantariam. Então, ele fez selos de mão com a mão livre. Uma máscara negra surgiu rapidamente em seu rosto, enquanto ele ativava o modo sábio e o modo máscara, preparando-se para derrotar Kushina com um único golpe certeiro. No instante em que Yuto começou a circular seu chakra sábio, suas habilidades sensoriais foram enormemente aguçadas. Uma vaga sensação de perigo surgiu em sua mente. Sem hesitar, ele pisoteou o rosto de Kushina e com um estrondo alto recuou 100 metros. O local onde Yuto estava foi subitamente distorcido por um vórtice espacial. Antes que pudesse recuperar o equilíbrio, uma estaca óssea emergiu do chão, imponente como um arranha-céu, apontada diretamente para ele. Huri desenvolveu o Shikotsumiaku muito bem, quase atingindo o nível de um Kage. Parece que minha fusão com os 4 clones está prestes a acontecer. Com esse pensamento, Yuto desviou do espinho ósseo que parecia uma montanha. No instante seguinte, ele ouviu o som de uma lâmina cortando o ar. Shizui usou a enorme estaca óssea criada por Huri como uma ponte, conseguindo se aproximar dele. Pela primeira vez, Yuto optou por não atacar diretamente, recuando em vez disso. Sua técnica de cintilação corporal era igualmente rápida e como ele podia voar, Shizui só pôde observar enquanto seu sensei se afastava cada vez mais. Essa foi por pouco. Yuto encarou o Mangekyou de Shizui de longe, sabendo que o momento de hesitação o teria exposto ao genjutsu mais poderoso do mundo, o Koto Amatsukami, alterando completamente seus pensamentos. Felizmente, Koto Amatsukami, aquela técnica ocular de nível quebrado, não podia ser lançada à distância. Os Jinchuriki da 9 caudas, Kamui e Koto Amatsukami, refletiu Yuto, com estratégias de batalha fervilhando em sua mente. A maior ameaça era, sem dúvida, Koto Amatsukami. Com suas habilidades físicas atuais, ele estava confiante de que poderia resistir aos golpes ferozes de Kushina e Kakashi. Mas para derrotar a raposa de 9 caudas, ele precisava eliminar Shizui primeiro. Yuto suspirou levemente, lançando um olhar para o garoto de cabelo curto. Naquele instante, acompanhada pelo som de um sopro de invocação, Manda apareceu repentinamente atrás de Yuto. Com uma expressão fria e assassina, Orochimaru estava de pé sobre a enorme serpente, segurando vários pequenos jarros negros, pronto para invocar os Hokages do passado a qualquer momento. Atrás dele estava Orochimaru e na frente Shizui, reencarnação do mundo impuro, e Koto Amatsukami, os 2 trunfos mais poderosos de Konoha. Ele estalou a língua, percebendo que se os enfrentasse de frente, as coisas não acabariam bem. Não é que ele temesse a morte. Se esta fosse a batalha final, ele não hesitaria em avançar. Mas com o poder de seus 4 clones totalmente desenvolvido, ele estava prestes a absorvê-los e obter a linhagem pura de sangue Otsutsuki. Uma vez feito isso, shinobi comuns de nível Kage não teriam chance contra ele, e sua força superaria em muito o atual modo sábio do Tenseigan. Aguente firme, só mais um pouco. Depois de absorvê-los, ninguém poderá me enfrentar. Yuto respirou fundo, controlando o poder disperso de seu Tenseigan. Na verdade, Yuto não tinha noção de que se decidisse enfrentar Konoha de frente naquele momento, Orochimaru poderia não ter coragem de usar a reencarnação do mundo impuro. Poucos minutos antes, Orochimaru pretendia ressuscitar o 4º Hokage, mas, em vez disso, Obito foi trazido de volta. Isso sugeria que havia um traidor entre os altos escalões de Konoha. Se alguém conseguiu trocar os restos mortais de Minato, quem sabe que truques teriam usado com os outros vasos? Orochimaru apostava que Yuto não sabia da ressurreição de Obito. Felizmente para ele, sua aposta valeu a pena. Num lampejo dourado, a comuniba de Yuto atravessou as 5 caudas. A enorme besta com cauda foi erguida sobre seus ombros, obscurecendo o céu como uma nuvem escura. Os shinobi de Konoha observavam em choque, aterrorizados demais para impedi-lo. Sem dizer uma palavra à sua antiga aldeia, Yuto virou-se e desapareceu no céu com as 5 caudas. Assim que os shinobi sensoriais confirmaram que Yuto havia deixado a vila, Konoha respirou aliviada em uníssono. Kakashi desabou no chão, suas reservas de chakra esgotadas após a batalha contra as 5 caudas e sua tentativa de emboscar Yuto. O manto da besta com cauda de Kushina se retraiu lentamente, deixando inúmeras manchas de sangue em sua pele, que começaram a cicatrizar com um som crepitante. Shizui não estava em situação muito melhor. Ele tentou caminhar até Orochimaru, mas depois de alguns passos, tropeçou. Huri o amparou, permitindo que ele se apoiasse nela. A princípio, Shizui resistiu, mas depois de um olhar fulminante dela, cedeu. O Hokage não sofreu ferimentos físicos, mas a pressão esmagadora o deixou com dificuldades para respirar. Obito havia sido ressuscitado através da reencarnação do mundo impuro e recuperado seu olho direito e o Rinnegan. Havia um traidor entre os líderes de Konoha, Jiraiya possivelmente os havia traído, e tanto Yuto quanto Obito pareciam determinados a reivindicar as bestas com cauda. Em poucos minutos, Konoha foi abalada até o âmago. A pressão era ainda maior do que a da Noite Carmesim, 6 anos atrás. Enquanto Orochimaru estava imerso em pensamentos, o coachar de um sapo chegou aos seus ouvidos. Qualquer outra pessoa poderia tê-lo ignorado, mas o Hokage sabia que era um chamado de um velho amigo. Mas, preciso saber, Jiraiya, você ainda é um shinobi de Konoha? Sem informar a ninguém sobre seu destino, Orochimaru deu algumas ordens antes de partir pelos portões destruídos de Konoha, adentrando a densa floresta. Ao mesmo tempo, na direção oeste de Konoha, um vórtice espacial se dissipou, revelando um homem em um corpo impuro. Zetsu preto e branco emergiu do chão, surpreso. Não consigo acreditar que um plano tão imprudente tenha funcionado. É uma pena que as 5 caudas tenha sido capturada por Yuto. Não importa, respondeu Obito, dando um tapinha na pequena caixa que continha o Rinnegan. Já que ele também está atrás das bestas com cauda, ele acabará vindo até mim. Você está bem? Perguntou Zetsu, fazendo uma expressão preocupada. Nunca me senti melhor. Capítulo 255.
Quando Orochimaru retornou ao prédio do Hokage, sua expressão era particularmente desagradável. Ele sempre tivera uma aparência fria e sinistra, mas agora seus olhos dourados, semelhantes aos de uma serpente, emitiam um brilho perigoso, como se ele pudesse atacar a qualquer momento. Na verdade, o humor de Orochimaru era ainda pior do que sua aparência sugeria. Chamem Tsunade de volta para a vila. Sensei não pode mais ficar na linha de frente. Precisamos de alguém forte na vila para segurar as pontas. Sim, Hokage-sama, respondeu Shizui com uma reverência. Mas se Hiruzen-sama também retornar à vila, o campo de batalha na Terra da Água não. Não podemos nos preocupar com isso agora. Os Shinobi da Névoa representam uma ameaça menor em comparação com Yuto e Obito. Orochimaru esfregou as têmporas, hesitando um pouco. Shizui, convocarei Danzo a este escritório em breve. Enquanto isso, reúna alguns homens e detenha todos os membros da raiz. Se resistirem, acabe com eles imediatamente. Entendido. Shizui apertou os lábios antes de perguntar. Hokage-sama, você acha que foi o ancião Danzo quem trocou os restos mortais do quarto Hokage? Não necessariamente, mas seja o incidente da raposa de 9 caudas há 6 anos, a Noite Carmesim, a execução de Obito há 2 anos ou o ataque de hoje à vila pela Organização Fantasma, nem ele nem seus subordinados apareceram. É perturbador. Orochimaru respondeu calmamente. Discutiremos sobre Danzo quando o sensei retornar. Sim. E Shizui, esta noite, cuide de todos os assuntos da vila. Preciso examinar os restos mortais do Hokage anterior. Não podemos nos dar ao luxo de perder o poder da reencarnação do mundo impuro. 2 dias depois, em Amegakure. Suspiro. Dessa vez eu fui enganado mesmo. Yuto jogou de lado as informações que tinha nas mãos e falou com Konan, que estava ao seu lado. Sem nenhuma maneira de confirmar a propriedade dos restos mortais, é praticamente impossível que Orochimaru se arrisque a usar a reencarnação do mundo impuro. Está tudo bem, Yuto-sama. Konoha está por um fio. Você está melhorando com as palavras. Onde está Kitsu? Ele ainda está na fase experimental. Diga a ele para vir me ver. Ah, e você não precisa vir junto. Sim. A mulher de cabelos roxos se dissolveu em papel e desapareceu. Logo depois, Kitsu subiu na torre e apareceu atrás de Yuto. Kitsu, Yuto coçou a cabeça, hesitante. Você não precisa ficar em Amegakure por enquanto. Vá se divertir. Coma o que quiser, faça o que quiser. Aliás, não faça ideia do que você gosta. O clone de Kitsu ficou momentaneamente atordoado, mas logo compreendeu. Seu rosto corou, sua respiração acelerou e sua voz tremeu de excitação enquanto engolia em seco. Finalmente chegou a hora, não é? De voltar para o seu corpo. Os poderes da linhagem sanguínea de vocês 4 se desenvolveram bem. Agora é o momento perfeito para absorvê-los. Uma decisão sábia. Kitsu deu um pulo, agitando as mãos empolgado. Sasuke e Naruto ainda são só crianças. Os poderes de Indra e Ashura ainda não despertaram completamente. Quando vocês conquistarem o sangue puro dos Otsutsuki, quem em todo o mundo Shinobi poderá detê-los? Mesmo que o próprio sábio dos 6 caminhos aparecesse, vocês poderiam lutar contra ele. Não fique muito animado. Vá clarear a mente. Antes que eu o absorva, você pode. Yuto deu um tapinha no ombro do clone de Kitsu. Kitsu balançou a cabeça, sorrindo. Sei que você pode sentir que me deve algo, mas nem você consegue entender como nós, clones, nos sentimos. Ele fez uma pausa, seu tom ficando extremamente sério. Ser absorvido por você é o meu maior desejo. Você não se importa nem um pouco com a liberdade ou com a vontade individual. Eu sempre achei que haveria algum tipo de laço entre nós. Por que você pensaria isso? Você é você, e eu sou eu. Para usar um exemplo imperfeito, pais e filhos sempre têm a mesma personalidade? Claro, certas preferências tendem a ser semelhantes, hahaha. Yuto assentiu, mas não disse mais nada, recostando-se na cadeira. Alguns raios de luz estelar romperam as nuvens que pairavam sobre a terra da chuva, brilhando através dos dedos de Yuto enquanto ele estendia a mão, segurando-os calmamente, como se tivesse o mundo na palma da mão. Shizui bocejou, esfregando os ombros enquanto saía do prédio do Hokage. Ele não tinha andado muito quando avistou a figura familiar de uma garota de cabelos brancos. Ruri, o que você está fazendo aqui tão tarde? Acabei de voltar do departamento de interrogatório, disse Ruri, inclinando a cabeça de forma brincalhona. Quer ir brincar um pouco na floresta? Do jeito que você fala. Shizui riu, dando um tapinha na cabeça dela. É só dizer que quer que eu te ensine a arremessar shurikens direito. Vocês, do povo Uchiha, sempre agem como se atirar shurikens fosse brincadeira de criança. Não se pode dizer isso. Há muita técnica envolvida. Os dois caminharam cada vez mais enquanto conversavam até saírem pelos portões da vila, dirigindo-se para o antigo campo de treinamento do time 9. Clang, clang. Diversas armas de arremesso voaram pelo céu noturno, colidindo e criando breves faíscas. Ambos eram shinobi excepcionais, habilidosos o suficiente para treinar enquanto continuavam a conversar. Shizui, o que disse o terceiro Hokage? Ele confia no ancião Danzo. Ele acredita que, embora Danzo tenha interesses próprios, ele não trocaria os restos mortais para ressuscitar Obito. Eles estavam no mesmo time quando eram jovens, assim como nós. É natural que eles digam isso. Ruri, você acha que o vínculo entre eles está afetando o julgamento do terceiro Hokage? É apenas um palpite. Qualquer um que saiba os locais de sepultamento dos Hokages anteriores não pode ser descartado como suspeito. Ah, até você e eu somos suspeitos. Eles não te deram muito trabalho no departamento de interrogatório, não é? Eles não ousariam. Todos em Konoha sabem que você, o Shizui-sama deles, me protege. Ruri lançou todas as suas kunais de uma vez, enxugou suor da testa e sentou-se no alto de um galho de árvore. Ruri, vamos voltar. Não, eu quero praticar um pouco mais. Então eu vou embora. Sabe, com a morte do chefe do clã Fugaku, os Uchiha precisam de mim agora.
tudo bem, vai ser um homem ocupado. A garota de cabelos brancos acenou com a mão, sorrindo enquanto se despedia dele. Shizui ergueu os olhos e viu apenas um brilho tênue envolvendo sua figura, de uma beleza indescritível. Devido ao uso frequente do Mangekyou, sua visão havia piorado e tudo já começava a ficar embaçado. Ainda assim, por mais que sua visão tenha se debilitado, Ruri sempre foi belo. Com esse pensamento, Shizui recolheu os shurikens restantes e voltou para a vila. A floresta silenciosa ficou apenas com ela deitada na árvore. O luar atravessou as folhas, iluminando o corpo da menina. Ela ergueu a mão de repente, agarrando-a com força. Usou tanta força que sua pele pálida ficou azul, as veias saltando, como alguém se afogando e que acaba de se agarrar a um pedaço de terra firme. Capítulo 256. Um mês depois. Uma tempestade de areia amarela rodopiava pelo vasto deserto enquanto ventos ferozes uivavam pelas fendas das rochas quebradas, produzindo sons estranhos e lamentosos. Os restos desolados de Tsunagakure pareciam ainda mais sem vida. Apenas algumas horas antes, o poder destrutivo do Sharingan do clã Uchiha havia causado devastação neste local. O caos deixou inúmeras vítimas e destruiu diversos edifícios. Mesmo para shinobis, passar a noite no deserto não era tarefa fácil. Os shinobi de Tsunagakure só podiam deixar a dor de lado e se concentrar em construir abrigos temporários. No coração das ruínas jazia Rasa, coberto de sangue, sentado em silêncio com uma expressão vazia. Ele baixou a cabeça em silêncio. Diante dele jazia um pequeno corpo sem vida, o de uma jovem envolta em um pano branco. Temari, a primogênita de Rasa, havia sido a Jinchuriki do Shukaku de uma cauda depois que Gaara foi enviado para Konogakure. Como um shinobi de nível Kage, Rasa tinha uma memória excepcional. Olhando para trás, ele percebeu que sua filha raramente sorria. Principalmente depois de se tornar a Jinchuriki, ela nunca pareceu verdadeiramente feliz. Até mesmo alguém tão frio e calculista quanto Rasa teve que admitir que, como pai, devia muito a Temari. Mas agora, não havia como compensar. Algumas horas atrás, Obito atacou. Usando seu corpo impuro, Kamui e Rinnegan, ele rompeu sem esforço as defesas de Tsunagakure, devastando a vila. No fim, ele removeu o selo de Temari, capturou a besta de uma cauda e partiu. A garota perdeu seu status de Jinchuriki e morreu logo depois. Kazekage-sama. Uma voz idosa despertou Rasa de seus pensamentos. Ele ergueu o olhar, lutando para não demonstrar sua tristeza. O que é? O relatório de baixas foi finalizado, disse Tio com um suspiro pesado. Os mortos confirmados são 322 shinobi, mas esse número pode aumentar, já que muitos ainda estão desaparecidos ou gravemente feridos. Qual é o pior cenário possível? O número de mortos pode chegar aos milhares. Rasa cerrou os punhos. O país do vento não era tão rico em recursos quanto o país do fogo, e sua população era muito menor. Mestres de marionetes eram difíceis de treinar, e mesmo durante a Terceira Grande Guerra Ninja, era raro Tsunagakure perder centenas de shinobi em uma única batalha. Agora, com uma cauda capturada, a vila havia sofrido um golpe devastador. Maldito seja aquele homem. Rasa socou o chão com um punho. A areia cortou sua pele, mas o Kazekage enfurecido não se importou. Após uma longa pausa, Rasa finalmente falou calmamente. E quanto ao enviado de Konogakure? Aquele Itachi, ele está morto? Não, Kazekage-sama, mas o senhor deve entender que o ataque de Obito provavelmente não teve nada a ver com Konoha. O senhor não pode criar inimigos cegamente nem direcionar sua raiva para o lugar errado. Não sou tão tola assim, disse Rasa com voz suave. Tragam o enviado aqui. O Okage estava certo. Não podemos deixar as bestas com cauda caírem nas mãos de Obito e Yuto. Além disso, ele parou de falar, seu olhar recaindo mais uma vez sobre o corpo sem vida de Temari. Seu rosto jovem estava emoldurado por olheiras profundas, uma lembrança agonizante de seu fardo. Sinto muito, eu não pude ser pai. O mundo shinobi estava mais uma vez à beira de uma grande guerra. Mesmo em um mundo de poderes sobrenaturais, certas realidades permaneciam inalteradas. O preço dos alimentos e dos recursos não renováveis disparou, e as principais nações e vilas shinobi enviavam emissários com frequência. Até mesmo o conflito água-fogo, que assolava o mundo há quase 2 anos, havia se acalmado. Diante de uma ameaça sem precedentes, tanto Konogakure quanto Kirigakure estavam reunindo suas forças. O deus da lua Yuto e o fantasma Obito pairavam sobre todos como nuvens escuras. A Akatsuki e a organização fantasma eram talvez inimigas, mas, independentemente disso, ambas as organizações buscavam capturar as bestas com cauda. O que aconteceria depois que fossem capturados? Ninguém sabia. Mas, a julgar pelas ações passadas de Yuto e Obito, era evidente que ambos eram agentes do caos. Entregar as bestas com cauda restante sem resistência era praticamente acabar com a própria vida. Qualquer pessoa com visão clara podia perceber que a Quarta Grande Guerra Shinobi estava prestes a eclodir. Mais uma vez, a Terra do Mar, um recanto distante e isolado, longe do centro do mundo Shinobi, havia se tornado um refúgio para os ricos que buscavam abrigo do conflito iminente. Há bastante gente aqui, comentou Yuto casualmente, enquanto olhava pela janela da taverna. Depois de criar alguns selos, ele lançou uma barreira e se virou para o jovem ruivo ao seu lado. Quanto tempo? Como você tem passado nesses últimos anos? Natsumi sorriu. Nada mal. Tenho viajado, curado pessoas e feito muitas boas ações. Parece que você gosta do seu título de santo. Já vi altares dedicados a você em muitas casas por toda a Terra do Mar. Admito, ser reverenciado é muito bom. Natsumi fez uma pausa, sua expressão ficando mais séria. É claro que, como um clone Uzumaki, meu maior desejo e destino final é ser devorado por você, ajudando-o a despertar completamente a linhagem pura Otsutsuki. Você não precisa se sentir culpado por isso. Você está começando a soar como Kitsu, respondeu Yuto com um sorriso irônico. Você e ele me tranquilizam, mesmo sabendo que serão consumidos. Isso me faz sentir como um manipulador de 2 caras. Haha.
Natsumi deu de ombros e acrescentou com pesar, há uma coisa de que sentirei falta, de te ver em sua forma totalmente desperta. Adoraria testemunhar seu poder no nível do sábio dos 6 caminhos, mas a essa altura, seremos um só, então não fará diferença. Desculpe, mas eu preciso dessa energia. Tu és o nosso criador. Um criador não precisa se desculpar. Obrigado. Yuto suspirou. Durante minha jornada, ouvi falar do ataque de Obito a Tsunagakure. Ele deve ter capturado a besta de uma cauda. Mei parece estar repensando suas ações. Parece que assim como na linha do tempo original, as 5 grandes nações, vento, fogo, terra, água e relâmpago, vão se unir. Com a linhagem sanguínea Otsutsuki, eles não passam de oponentes insignificantes. Nunca subestime ninguém. Assim que terminarmos o chá, iremos às ruínas de Uzushogakure. Eba! Será que finalmente vamos nos fundir? Aquele lugar não passa de escombros, só sobrou a linha costeira. É um lugar perfeito. Sim, Ryoma já está lá. Antes de sair do continente avisei Huri e Kitsu. Nos encontraremos lá em 4 dias. Enquanto isso, ao longo da extensa costa da antiga Uzushogakure, um jovem de cabelos negros como Azeviche estava sentado ociosamente sobre uma pedra, com olhos da cor da tinta escura. Ele estava sentado ali havia muito tempo quando um pequeno barco apareceu no horizonte. Irmã mais velha, devemos esperar aqui pelo corpo principal e por Natsumi? Ketsu riu baixinho, acariciando o queixo enquanto se virava para a mulher ao seu lado. Claro, seguirei suas instruções, Huri sorriu radiante. Capítulo 257. Quando o navio que transportava Yuto e Natsumi atracou, já passava do meio-dia. O sol brilhava forte, aquecendo a superfície do mar, enquanto gaivotas pousavam fracamente na praia com seus gritos lânguidos. Eles se encontraram com Kakuzu, que os esperava no cais. Vamos comer alguma coisa antes de prosseguirmos, disse Yuto para Natsumi. Então, virando-se para Kakuzu, acrescentou, prepare algumas refeições para mim. Eu levo para a viagem. Você precisa de uma acompanhante? Perguntou Kakuzu. Não precisa. É uma coisa pequena. Já volto, respondeu Yuto. Ele pensou que já que havia encontrado um subordinado, deveria verificar como ele estava. Sorrindo, perguntou, teve alguma dificuldade neste último mês? Ganhar dinheiro tem corrido bem. O mundo está caminhando para o caos, e muitos estão partindo, disse Kakuzu, entregando a Yuto uma pilha de recibos. Ele resumiu brevemente as despesas e os lucros recentes. Cerca de meia hora depois, Yuto e Natsumi saíram juntos. Pouco depois, um homem mascarado e musculoso aproximou-se apressadamente de Kakuzu e entregou-lhe um pergaminho. O que está acontecendo? Perguntou Kakuzu, irritado. Quantas vezes eu já te disse para ficar calmo, hein? Ele se levantou abruptamente, esfregando os olhos. Seu rosto escureceu. O pergaminho foi escrito por Conan, o que o torna inquestionavelmente confiável. O conteúdo do pergaminho, provavelmente era verdadeiro. Preciso informar meu chefe imediatamente. Quando Kakuzu estava prestes a partir, lembrou-se das palavras de Yuto. É um assunto menor. Voltarei em breve. Como é um problema pequeno, vou esperar pelo retorno dele. Enquanto isso, posso pensar em como formular isso, pensou Kakuzu, massageando a têmpora em frustração enquanto colocava o pergaminho de lado. A borda do pergaminho exibia um desenho circular de flores de cerejeira. Palavras que expressavam tristeza e uma fotografia desbotada estavam em seu centro, simples, porém sombrias. Era um aviso de falecimento. Yuto e Natsumi chegaram ao coração das ruínas da antiga terra dos redemoinhos. Há muitos anos, guerras destruíram completamente esta nação outrora gloriosa. A maresia corroía continuamente as ruínas dos edifícios. Hoje tornou-se um refúgio para a vida selvagem. Este é realmente um bom lugar para a fusão, disse Natsumi preguiçosamente, espreguiçando-se antes de se sentar. Por que eles ainda não chegaram? Ah, eles já chegaram. Ao longe, 3 figuras jovens se aproximaram lentamente e se juntaram a eles. Do 56º ano da fundação de Konoha até o presente, o 65º ano, passaram-se 10 anos desde o nascimento de Huri Mochizuki. Finalmente os 5 se reuniram. É como se estivéssemos reunindo as esferas do dragão para fazer um pedido, disse Huri com um sorriso radiante. Yuto, vamos começar. Certo, disse Yuto, juntando as mãos para formar selos. Quando estava prestes a completá-los, parou falando casualmente. Pedi para o Kakuzu preparar algo para comer mais cedo. Quer comer algo antes de começarmos? Ketsu deu uma risadinha, comendo antes da viagem, hein? Não precisa hesitar. Yuto coçou a cabeça, parado no centro de seus 4 clones, fazendo selos de mão enquanto listava. Huri, Kaguya, Natsumi, Uzumaki, Kutsu, Senju e Ryoma, Uchiha. Ponto. Obrigado pelos seus sacrifícios. De agora em diante, sua essência correrá em minhas veias para sempre. Então, ele respirou fundo enquanto suas marcas do modo sábio e a luz dourada surgiam. Adeus. Nimpo, renascimento reverso dos 4 corpos. As linhas negras das marcas do sábio estendiam-se pelo rosto e pescoço de Yuto, espalhando-se de suas pernas até o chão e envolvendo os 4 clones. Devorar. Yuto deu a ordem em silêncio, fechando os olhos e aguardando o retorno de seus clones. No entanto, nada aconteceu. Natsumi coçou a cabeça, olhando para Yuto. O que está acontecendo? Falhou? Ou é uma técnica de liberação retardada? Se eu soubesse, teria comido mais antes. O coração de Yuto afundou. O Nimpo, renascimento reverso dos 4 corpos, era uma técnica proibida que ele havia desenvolvido, destinada a ativar instantaneamente. Essa falha só poderia significar uma de 2 coisas. Ele havia cometido um erro nos selos de mão, ou algo deu errado com um dos 4 clones. Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, um shuriken enorme já estava voando em direção à sua testa. Ryoma! Ryoma, você está louco? Os gritos de susto de Huri e Natsumi ecoaram quando Yuto desviou do shuriken gigante, cruzando os braços bem a tempo de bloquear o soco de Ryoma. Por coincidência, o shuriken gigante atingiu Kitsu, partindo seu corpo em 2.
Suas metades se dissiparam em fumaça. A Menômica Genokami, a habilidade do seu Mangekyo do olho direito, suspirou Yuto. Você pode criar clones indistinguíveis do original. O Kitsuaki era falso. Onde está o verdadeiro? Ryoma permaneceu em silêncio, com um sorriso frio no rosto, enquanto sacava duas kunais e atacava Yuto implacavelmente. Huri e Natsumi, encontrem o Kitsu, disse Yuto suavemente. Se ele estivesse morto, eu teria sentido. Kitsu está escondido em algum lugar. Eu cuido do Ryoma. Huri e Natsumi lançaram olhares furiosos para Ryoma antes de se virarem para sair. Só nós dois agora. Quer conversar? Yuto suspirou. Eu sempre achei que você fosse um cara leal e quieto. Desculpe por não ter te conhecido melhor. A culpa é minha. Ryoma permaneceu impassível, os três Tomoe em seus olhos girando descontroladamente enquanto ele se confrontava com Yuto. Ele não vai dizer nada. Yuto sorriu amargamente, percebendo que não havia espaço para negociação. Apesar de seu Mangekyo, tanto ele quanto Ryoma sabiam que o Mangekyo sozinho não era páreo para o seu modo sábio. Ryoma devia estar ganhando tempo para obter alguma vantagem tática. Isso precisa acabar logo. Ele se lembrou da habilidade do olho esquerdo de Ryoma, Futotama no Mikoto, um poderoso ataque físico. Mas com o corpo de Yuto ele poderia resistir. Ele teve que subjugá-lo primeiro. Os olhos de Yuto brilharam quando sua velocidade aumentou repentinamente, diminuindo a distância até que ele estivesse quase cara a cara com Ryoma. Sob a imensa pressão do modo sábio, as pupilas de Ryoma se contraíram e o Tomoe em seu olho esquerdo girou ainda mais rápido, assumindo uma nova forma. Yuto reforçou sua pele com chakra, preparando-se para resistir ao Futotama no Mikoto do Mangekyo do olho esquerdo. Até aquele momento a batalha havia transcorrido exatamente como Yuto esperava. Mas a partir desse momento, tudo saiu completamente do controle. Ryoma não usou Futotama no Mikoto. Em vez disso, seu olho esquerdo ativou um Mangekyo que Yuto conhecia muito bem. 4 lâminas em forma de pétala, girando como um shuriken. Este era o olho de Shizui. Bum! A palma da mão de Yuto atingiu o peito de Ryoma e liberou o chakra violentamente, lançando o clone Uchiha para longe e atravessando uma montanha. Yuto não insistiu. Permaneceu em silêncio. Através de seu Byakugan, ele viu o corpo de Ryoma incrustado na montanha, seu olho esquerdo voltando a ter 3 Tomoe e, em seguida, ficando completamente preto, com cansaço estampado em seu rosto. Koto Amatsukami, o Shenjutsu de alvo único mais poderoso do mundo shinobi, uma super técnica de curto alcance. Sua única falha era, sem o chakra de Hashirama, seu tempo de recarga era superior a uma década. Naquele breve instante, Koto Amatsukami foi ativado com sucesso. Uma nuvem de fumaça e o enorme shuriken se transformou em uma garota de cabelos brancos. Clac, clac. Huri caminhou até lá com as mãos atrás das costas, sua figura esguia movendo-se como uma brisa delicada. Huri! Yuto sussurrou com a voz calma, sem culpa, sem raiva, sem histeria. Shizui ainda está vivo? Encolhido. Uma lâmina curta perfurou o peito de Yuto. Embora seu poder fosse imenso e seu chakra no modo sábio pudesse rasgar os mares, Yuto nem sequer pensou em se esquivar do golpe fatal. Ele havia sido pego em Koto Amatsukami, cujo comando era: você não pode reagir a nenhum ataque de Huri Mochizuki. Yuto tossiu sangue, sua voz mal passando de um sussurro. Você não respondeu à minha pergunta. Como está Shizui? Você o verá em breve, disse Huri com um sorriso travesso, aconchegando-se no peito de Yuto, seus cabelos brancos roçando seu rosto delicado. Como uma raposa que finalmente capturou sua presa, ela sussurrou. É trágico, não é? Shizui Uchiha teve o mesmo destino da história original, traído por seus companheiros. Mas observar seu rosto triste e desesperado de perto foi muito mais divertido do que ler sobre isso no mangá, hehe. Ela deu uma risadinha, pressionando a mão contra a garganta de Yuto. Por favor. Oh meu Deus, o poderoso deus da lua, o destemido transmigrador, implorando por misericórdia em seus momentos finais? Yuto ergueu o braço, seus dedos ensanguentados enxugando as lágrimas que escorriam incontrolavelmente pelo rosto da garota. Não chore, Huri. Capítulo 258. Traidor. Um rugido ensurdecedor, como um trovão, explodiu e num piscar de olhos, uma chama vermelha irrompeu nas ruínas. Huri zombou friamente enquanto seus 5 dedos se fechavam com força, esmagando impiedosamente a garganta de Yuto. Sob a influência da ilusão Koto Amatsukami, que o impedia de reagir aos ataques de Huri, Yuto não tinha como se defender. Sua traqueia estava completamente dilacerada. Bum! De repente Natsumi interveio, aterrissando entre os dois como uma lança fincada no chão. Seus cabelos ruivos flamejantes estavam eriçados, em chamas de fúria. Correntes douradas jorraram de seu corpo. Por ser um clone Uzumaki, Yuto havia ensinado muitas técnicas de Fuinjutsu. Após um choque violento, os 3 foram despedaçados, rolando em direções diferentes por um bom tempo antes de pararem. Chiado, gorgolejo. Yuto emitiu ruídos estranhos, resultado do ar sendo sugado para dentro de sua traqueia perfurada. Espuma com traços de sangue borbulhava, e a dor intensa o envolvia como uma teia de aranha. Ele ergueu a mão, formando selos para ativar o renascimento da criação, na esperança de se curar primeiro. No entanto, assim que os selos de mão se formaram, Huri atacou novamente. A garota de cabelos brancos colocou a mão delicadamente no pescoço de Yuto. A velocidade não era grande, nem a força avassaladora, mas Yuto de repente se viu imobilizado. Sua mente ficou lenta, sem qualquer desejo de agir. Ainda era o efeito da ilusão, Koto Amatsukami, que o impedia de responder aos ataques dela. Naquele momento crítico, Natsumi mais uma vez protegeu Yuto, chutando Huri para o lado e protegendo-o firmemente atrás de si. Você está louco? Ousa atacar o corpo original?
Os olhos de Natsumi estavam injetados de sangue, tomados pela raiva. Ele é o original, o criador de todos nós, a fonte de nossas vidas e pensamentos. Essa é a diferença entre humanos e gado, disse Huri, inclinando a cabeça com um sorriso zombeteiro. Vivi neste corpo por 10 anos. Não consigo imaginar como seria perder a consciência de mim mesma. Sou grata por ele ter me criado, mas isso não é motivo suficiente para eu me sacrificar. Desculpe, eu sou apenas uma pessoa egoísta. Natsumi rangeu os dentes, lançando um olhar para Kuroki Ryoma que se levantava ao longe. Em voz baixa disse, original, use rapidamente seu renascimento da criação. Eu seguro esses traidores para você? Original? Original? Sem obter resposta de Yuto por um longo tempo, Natsumi se virou horrorizada, apenas para ver o corpo decapitado de Yuto. Se você acha que meu plano de assassinato, preparado ao longo de 10 anos, resultaria apenas em quebrar a garganta dele, você me subestimou. Huri fechou os olhos e falou suavemente, me desculpe, original, Natsumi, Ryoma, Kitsu. Eu vou matar todos vocês. De hoje em diante não pertenço mais a ninguém. Sou eu mesma. Terra pura. O chão estava coberto de poeira cor de chumbo, e o céu tinha uma tonalidade cinza escura turva. Yuto apareceu mais uma vez. Ele tocou a garganta, ainda abalado. A dor da traqueia fraturada e do pescoço quebrado persistia. Aqui estamos nós novamente, jovem, disse o sábio dos 6 caminhos, aparecendo lentamente, ainda em sua forma familiar, 2 chifres saindo de sua cabeça. Um manto branco drapeado sobre seu corpo. Desta vez eu não te invoquei, então. Eu já estou morto, afirmou Yuto secamente, sem muita expressão. Uma luz dourada o envolvia, resultado de seu modo olho sábio, onde chakra e poder ocular se combinavam. Foi somente graças a essa forma que ele conseguiu alcançar a terra pura nesse estado. Huri é impressionante, verdadeiramente digna de ser minha primeira filha, murmurou Yuto, sentindo o pescoço intacto e rindo enquanto estava deitado no chão. O fluxo de chakra de Ryoma é estranho. Parece que ele também está sob a influência de Genjutsu. Então, um dos olhos de Shizui foi usado em Ryoma, enquanto o outro foi transplantado para ele para um ataque surpresa contra mim. Há quanto tempo ela vinha planejando isso? 5 anos? 8 anos? Ou talvez desde o momento em que eu a criei? Continuou Yuto dando uma risada sombria. O sábio dos 6 caminhos franziu levemente a testa ao ver o comportamento de Yuto. Você não parece triste. Para um shinobi, morrer trilhando o caminho escolhido já é um golpe de grande sorte. Será mesmo assim? Depois de tantos anos de trabalho no último instante, você perde tudo. Em poucos minutos, quando seu chakra do modo olho sábio se esgotar, você se tornará como todas as outras almas aqui, perdendo a autoconsciência e dormindo na terra pura pela eternidade. Que destino! Esse destino não seria tão ruim, disse Yuto suavemente. Um assassino deve sempre estar preparado para ser morto. Já pensei que um dia eu poderia ser morto pelas reencarnações de Azura ou Indra, em nome do amor. Mas se for pela liberdade, bem, eu também posso aceitar isso. Você é realmente uma pessoa estranha. Enquanto conversavam, a luz dourada que envolvia Yuto foi diminuindo cada vez mais. O modo sábio tinha seus limites, e a partir do momento em que Huri o traiu, o tempo estava quase se esgotando. Contudo, naquele instante, um raio de luz cruzou o céu cinzento da terra pura, chocando-se contra a poeira com um estrondo ensurdecedor. Tanto Yuto quanto o sábio dos 6 caminhos ficaram surpresos. Mas ao contrário da carranca do sábio, a expressão de Yuto era de uma alegria complexa. Parece que meu tempo ainda não acabou. Yuto mergulhou a mão na poeira e retirou uma massa de chakra, que transbordava vitalidade pura. Esse chakra era inconfundivelmente de Natsumi Mahiro. Em meros segundos, Huri já havia derrotado o clone de Uzumaki. O sábio dos 6 caminhos franziu ligeiramente a testa, mas já era tarde demais para impedir o que estava acontecendo. Não, ou melhor, era impossível parar. O retorno parcial ao todo, assim como a recombinação das 9 bestas com cauda na 10 caudas, foi um evento natural seguindo as leis do chakra. Yuto fechou os olhos enquanto o chakra de Natsumi se fundia com sua alma. Pouco depois, uma segunda onda de chakra desceu do céu. Esta carregava um poder ocular gélido e imenso. Era o chakra de Ryoma. Yuto mergulhou a mão na areia mais uma vez, permitindo que o chakra do clone Uchiha se fundisse com o seu. Em seguida veio o chakra de Kitsu. Você matou todos os seus irmãos, não é, Huri? Yuto suspirou e se levantou. O poder dos Otsutsuki pulsava em sua alma. Embora incompleto sem Huri, ele agora estava em pé de igualdade com o sábio dos 6 caminhos, pelo menos em termos de pureza da linhagem sanguínea, comparável a Azura e Indra. Sábio, Yuto deu uma risadinha. Tenho alguns assuntos familiares para resolver, e talvez dar ao mundo uma pequena surpresa. Dito isso, ele desapareceu, saltando da terra pura de volta para o mundo shinobi. Seu chakra único rugiu, sacudindo tudo em seu caminho. Dos ventos da terra dos redemoinhos a chuva fria de Amegakuri, cada sopro de ar, cada gota de água da nascente e cada pena de pássaros migratórios pareciam tremer e lamentar, como vassalos curvando-se diante de seu rei. A imensidão da terra pura ficou mais uma vez apenas com o sábio dos 6 caminhos. Seu Rinnegan contemplava o céu, sua visão penetrando os reinos e aterrissando no turbulento mundo shinobi. O ancestral do shinobi suspirou suavemente, dando um passo à frente. A grande guerra havia começado naquele momento. Capítulo 259. Ao abrir os olhos, ela viu a si mesma, um jovem de longos cabelos negros e pupilas brancas como a neve. Funcionou mesmo. A pessoa que estava do outro lado da rua falou, deixando-a atordoada, enquanto ela percebia algo.
Ela havia sido separada de si mesma e não era mais Yuto. O longo manto foi retirado e colocado sobre os ombros da menina. Ela ergueu a cabeça com a voz fria. Não esperava que você fosse tão cavalheiro. Sua versão original esfregou o queixo, franziu a testa e murmurou para si mesma. Por que o clone é uma garota? A garota olhou para seu corpo original e suspirou baixinho, sem querer. Há apenas um segundo, sua memória permanecia focada no momento em que usará uma técnica Shinobi para criar um clone. Inesperadamente, no instante seguinte, ela se tornou o próprio clone. As memórias e emoções do original invadiram a mente da garota. Seu afeto secreto por Tsunade, seu anseio por liberdade e seu desprezo pelo clã Hyuga. A partir de hoje não sou mais Yuto Hyuga. Eu sou o clone de Kaguya dele. Eu sou Huri Mochizuki, e o propósito da minha existência é ascender ao ápice do nosso Kekkei Genkai, para que o original possa me devorar e obter a linhagem sanguínea Otsutsuki mais pura. Dessa forma, o original deixará de ser um pássaro engaiolado. O pássaro engaiolado sou eu. Konoha, ano 59. 75 horas antes da noite carmesim. Huri. A garota abriu os olhos e olhou para Shizui. O que você quer, seu idiota Uchiha? Pare de dormir. O sensei disse que vamos tirar uma foto da equipe em breve. E pare de me chamar de idiota, suspirou o garoto. Se meu clã souber disso, provavelmente vão te causar problemas de novo. Se você realmente precisa me insultar, pelo menos tire o sobrenome. Assim, não será um insulto aos Uchiha. Tudo bem, Huri riu baixinho. Ela pulou para o lado de Shizui e de repente o empurrou contra uma árvore, pressionando os lábios perto da orelha dele com um sorriso travesso. Na frente dos outros, você é meu bom companheiro de equipe, Shizui. Mas quando estamos só nós dois, você é meu pequeno idiota. O pobre Shizui saiu saltitando, com o rosto vermelho de vergonha, sem conseguir dizer uma única palavra. Ah, o mundo do Shinobi está realmente cheio de rapazes bonitos e de coração puro. Enquanto esse pensamento lhe passava pela cabeça, ela olhou para o horizonte, estalando a língua inconscientemente. Por fazer parte de Yuto, ela conhecia bem os pensamentos do original. Uma sessão de fotos. Que chato. No fim foi apenas uma forma de acalmar seu coração confuso e conflituoso. Ao longe, o sol escaldante pintava as nuvens com tons dourados, fazendo com que a vila de Konoha, lá embaixo, parecesse um reino luminoso. As 4 estátuas dos Hokages permaneciam imponentes, e todos acreditavam que a vila Shinobi de Konoha brilharia para sempre no mundo. Mas ela sabia que em poucas horas, o original usaria meios brutais para acabar com aquela glória. Ela tentará persuadir o original diversas vezes sobre a questão de trair a aldeia e exterminar o clã. Não era para impedir Yuto de levar adiante a ideia, mas... se você vai fazer isso, faça direito. Por que não exterminar toda a vila de Konoha? O quê? Você quer poupar o Minato? Você não quer ferir a Tsunade? Você está mesmo planejando deixar vivo qualquer Shinobi que se render? O que você está tramando? Não queria ser o vilão? Não leu a lista do Senhor do Mal, dando ao inimigo a chance de ressurgir? Isso é simplesmente estúpido. Vamos lá, me devore aqui mesmo nesta pequena floresta. Honestamente, ter você como meu original é constrangedor. Naquela noite, quanto mais Huri falava, mais irritada ficava, enquanto Yuto, mastigando um pedaço de grama, apenas ouvia com um sorriso. Por fim, quando a garota finalmente descarregou sua raiva, Yuto se levantou. Acariciou suavemente seus cabelos e disse algo baixinho antes de se deitar novamente na grama para sonhar acordado. Foi nesse momento que ela percebeu que já não conseguia compreender completamente os pensamentos da pessoa original. Konoha, ano 63. Huri acordou de seu sono, estava sentada e tateando ao redor com uma expressão vazia. Ela havia frequentado aulas de biologia em sua vida anterior e sabia que a partir de certa idade, a menstruação era algo normal para uma garota. Mesmo que sua essência fosse um fragmento da alma de Yuto, isso não mudava o fato de que aquele corpo era feminino. Ainda, irritada, ela bagunçou seus longos cabelos brancos, tirou a roupa, entrou no banheiro, abriu a torneira ao máximo e deixou a água quente cair sobre seu corpo. O vapor encheu a sala e o grande espelho ficou embaçado. Ela olhou fixamente para o seu reflexo. Cintura fina, pernas longas e retas, pele macia e lisa. A lembrança de estar em um corpo masculino tornou-se cada vez mais nebulosa, como se sua mente estivesse embaçada como um espelho, coberta de gotículas. Irritada, ela bagunçou os cabelos novamente, desta vez com mais força, puxando dolorosamente o couro cabeludo. Nos 4 anos desde que o original traiu a vila e massacrou o clã, Konoha enfrentou uma significativa pressão diplomática. Como uma Shinobi de elite entre a geração mais jovem, ela e Shizui frequentemente participavam juntos de missões extremamente perigosas. Lambendo o fio da lâmina, vivendo ou morrendo juntos, houve inúmeras vezes em que se apoiaram um no outro, arrastando-se para fora de pilhas de cadáveres. Ela havia notado que à medida que envelheciam, os sentimentos de Shizui por ela se intensificavam. Esse afeto era puro e apaixonado, e nem mesmo os corações mais frios suportariam destruí-lo. Em pé no banheiro, Huri soltou uma risada amarga, lembrando-se do cartão de desconto de ramen que Shizui lhe dera. Quando o entregou, ele comentou casualmente: é um benefício do clã Uchiha. Eu não gosto de ramen, então fique com ele. O menino que descobria o amor, mesmo em suas tentativas de demonstrar afeto, era desajeitado e tímido. O que mais a frustrava era o prazer culpado que sentia em resposta. A garota sabia que essa era uma consequência inevitável de estar em um corpo feminino. Com a idade, a secreção de hormônios femininos começava a influenciá-la. Além disso, ela havia interpretado o papel da garota solitária com Shikotsumi Aku por 7 anos. Fatores ambientais e mudanças internas fizeram com que essa transformação emocional fosse algo para o qual ela já vinha se preparando há muito tempo. Mas,
Na calada da noite, o espelho já estava muito coberto de gotas de água, embaçado a ponto de ser irreconhecível. Por mais que tentasse, ela não conseguia ver seu próprio rosto com clareza. Quem, exatamente sou eu? Um clone de Yuto Hyuga? Uma jounin chamada Huri Mochizuki? Uma garota amada por Shizui Uchiha? Uma transmigradora? Rachadura. Ela deu um soco no espelho, quebrando o reflexo. Agora, ninguém mais saberia o que era. Konoha, ano 65. A Terra do Ferro. A primavera havia chegado. Você tem um timing impecável. Zetsu zombou, jogando o pergaminho para o lado. Vocês dois são lunáticos. Huri assobiou com um sorriso. Tem certeza de que Obito Uchiha está morto? Zetsu, meu caro irmão, estou planejando trocar isso pelo frasco de carne do Okage. Se ele ainda estiver vivo, as coisas podem ficar complicadas. Não se preocupe. Os Uchiha não são covardes. Ótimo, então. Tchauzinho. Huri guardou o pergaminho em suas roupas e saiu da caverna caminhando tranquilamente. Lá fora, o mundo estava banhado de sol. Era a época das flores desabrochando, e uma brisa carregando pólen rodopiava ao seu redor, fazendo-a espirrar. Ela caminhava saltitante, despreocupada, como uma borboleta voando pelo ar. Ela se lembrou do que o original lhe dissera certa noite em Konoha, no ano 59. Estou fazendo essas escolhas por minha própria vontade. Quer eu viva ou morra, aceito isso de bom grado. Capítulo 260. Respiração ofegante. Acompanhada pelo som de uma respiração ofegante e pesarosa, uma mão emergiu do rio caudaloso, pressionando a rocha escorregadia coberta de musgo. Um jovem se esforçou desesperadamente para sair da água, rolando o corpo para fora. Um líquido frio escorreu pelo seu rosto, espesso e com um leve cheiro de peixe. Shizui já não conseguia distinguir se era água ou sangue. O vento noturno roçou sua pele. Mais cedo, ao entardecer, Shizui tinha visto o pôr do sol dourado pairando no céu. Mas agora, horas depois, o sol já havia se posto há muito tempo. Infelizmente, naquele momento, Shizui não conseguia mais ver o céu estrelado acima. Seus olhos estavam fundos, sangue misturado com água do rio escorria pelo seu rosto e os olhos orgulhosos do clã Uchiha haviam sido arrancados. Toca, toca, toca. Passos vinham de um dos lados da margem do rio, muito mais pesados que o normal. Shizui não se mexeu, apenas permaneceu deitado em silêncio. Desde o momento em que te embosquei até agora, você não disse uma palavra. Uma voz feminina clara e agradável chegou aos seus ouvidos. Pensei que você ao menos me xingaria, me chamaria de bruxa sem coração. Huri sentou-se ao lado do menino quase sem vida, apoiando a cabeça dele em seu colo. Você caiu em tal desespero e fúria que nem se dá o trabalho de xingar? Mas Shizui, aconteça o que acontecer, eu preciso ter seus dois Koto Amatsukami. Um para hipnotizar Ryoma e outro para lidar com o sensei. Ah, mas você provavelmente nem sabe quem é Ryoma. Shizui virou a cabeça subitamente, suas órbitas oculares escuras e vazias encarando Huri, sua voz inesperadamente calma. Mesmo que isso signifique matar um camarada, você ainda quer meus olhos. Se você está disposto a ir tão longe, a ponto de matar nosso sensei, não me importo mais com os motivos. É que... Ele fez uma pausa e continuou. Como você sabe que eu não teria ficado do seu lado? Como você sabe que quando pediu meus olhos emprestados para lutar contra nosso sensei, eu não estaria do seu lado? Você precisa entender que apenas membros do clã Uchiha podem liberar todo o poder do Sharingan. Depois de todos esses anos de experiências de vida ou morte, você não percebe. Além da aldeia, a coisa mais importante para mim é... Huri fechou os olhos em silêncio, sentindo o frasco contendo os olhos de Shizui queimar em seu bolso. Porque a minha ligação com Yuto é um segredo que eu nunca quis que você descobrisse. Depois de todos esses anos, você ainda não consegue parar de se gabar, seu pirralho. A garota de cabelos brancos fingiu sorrir, dando um leve peteleco na testa de Shizui. Vou te dar um pouco de chakra, o suficiente para você se deixar levar pela correnteza. Em cerca de 3 dias, a vila te encontrará. Até lá, a notícia de que Huri traiu Konoha já terá se espalhado por todo o mundo Shinobi. Aguarde na base secreta da nossa equipe no próximo mês. Se tudo correr bem, talvez eu devolva seus olhos. E se as coisas não correrem bem? Shizui não perguntou, e Huri não disse nada. A jangada de bambu simples finalmente foi construída. Enquanto Huri colocava o corpo de Shizui sobre ela, o jovem de órbitas vazias falou de repente. Você e o sensei são bastante parecidos. O coração da garota deu um salto. Desde o início, você sempre foi como ele. Vocês dois gostavam de sentar-se sob o beiral, perdidos em pensamentos. Ambos adicionavam 2 colheres de vinagre ao seu ramen. Às vezes, vocês até diziam coisas aleatórias como, está chovendo, melhor recolher a roupa do varal. Eu nunca entendi o porquê, assim como nunca entendi porque o sensei traiu a aldeia e massacrou seu clã, ou porque você faria qualquer coisa para matá-lo. Mas sempre achei que seus corações não são tão frios quanto vocês fazem parecer. Há 6 anos, naquela noite carmesim, o sensei poupou aqueles que não resistiram. Agora, você me poupou. Huri. A voz de Shizui ficou mais suave. Ser um shinobi é algo muito doloroso. A garota de cabelos brancos balançou a cabeça com um sorriso amargo. Com um leve empurrão, a jangada de bambu que transportava Shizui desceu a correnteza. Banhada pelo luar e pela luz das estrelas, Huri observava a jangada flutuar cada vez mais longe. De repente viu Shizui levantar a mão direita, acenando com toda a sua força. No pulso do menino, presa a ele, havia uma mecha de cabelo branco prateado. Huri não conseguiu evitar levantar o pé, mas meio segundo depois se obrigou a parar. Mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue. Idiota. Uma semana depois, nas ruínas da terra dos redemoinhos. Será que finalmente acabou? Huri cravou a kunai no peito de Kitsu, girando-a para despedaçar seu coração. Com o corpo verdadeiro morto, os clones restantes também foram eliminados.
Ninguém mais podia prendê-la. A gaiola foi destruída e restou apenas o céu livre. Em seguida, preciso apagar meus rastros. Ah, e Shizui. Preciso devolver os olhos dele. Mas, que tipo de pessoa devo me tornar neste mundo de agora em diante? Seu desejo de longa data havia sido realizado, mas ela estava perdida, sem saber o que o futuro lhe reservava. No entanto, essa confusão e alegria não duraram muito, antes que uma grande convulsão abalasse o mundo. Ela viu o céu se abrir como uma cachoeira, inúmeras chamas iluminando o céu noturno, como se toda a extensão estrelada estivesse desabando. Foi o resultado de uma enorme quantidade de chakra queimando na atmosfera. A terra tremeu e um homem de cabelos compridos saltou das fendas no chão, carregando a aura da terra pura ao retornar ao mundo. No instante seguinte, Yuto apareceu quase instantaneamente diante dela. Que plano lindo, Huri! Como se espera de uma parte de mim. Não havia nenhum traço de raiva nos olhos de Yuto. Na verdade, seu olhar demonstrava admiração e até mesmo orgulho. Bum! Com a liberação do poder de seus olhos, o corpo da garota de cabelos brancos foi despedaçado. Ryoma Kuroki, Kutsui Yoshihiro Natsumi Mahiro Huri Mochizuki. Uchiha, Senju, Uzumaki, Kaguya, Hyuga. Naquele instante, 5 linhagens sanguíneas se fundiram, liberando o poder do ancestral do chakra. E assim nasceu o último sábio dos 6 caminhos. Capítulo 261. Antes mesmo de Minato abrir os olhos, as marcas do deus voador do trovão já haviam aparecido em sua mente ao seu redor. O ar ao seu redor se movia em um ritmo peculiar. Minato conhecia muito bem essa sensação. Ele sabia que, contanto que ativasse a técnica do deus voador do trovão, poderia se teletransportar para qualquer uma de suas marcas. Esta não era a Terra pura, mas o mundo Shinobi do presente. Uma emoção complexa brilhou em seus profundos olhos azuis. Inconscientemente ele tocou o peito. A dor lancinante de ter sido despedaçado há muito havia se dissipado, mas o olhar frio e resoluto de Yuto permanecia gravado em seu coração como uma cicatriz. Ele soltou um suspiro suave enquanto a poeira da reencarnação do mundo impuro caía de seu corpo, rodopiando no ar. Quarto, agora não é hora para lembranças nostálgicas. Tosse. A voz de Orochimaru quebrou o silêncio. Estava mais rouca que o normal, e sua aparência estava longe de ser agradável. Um buraco enorme em seu peito direito jorrava sangue, enquanto pequenas serpentes brancas se contorciam freneticamente, tentando curar seu corpo, mas em vão. Que técnica impressionante! Um homem de cabelos negros, de pé no centro da sala, falou, acariciando o queixo enquanto observava atentamente. Sua voz era grave, mas seus gestos revelavam uma curiosidade infantil. A ferida não cicatriza. Há um toque de poder ocular ali. Uchiha, talvez? Mas não é bem a mesma coisa. É Yuto Hyuga, disse Minato suavemente. Embora muito mais forte do que antes, tenho certeza de que é o poder ocular de Yuto. O reanimado Hashirama Senju fez uma pausa por um momento antes de cair na gargalhada, a ponto de seus olhos se encherem de lágrimas. Ha. Um Hyuga, hein? O descendente de Ryozuki é realmente determinado. Tobirama Senju, agora reanimado e de cabelos brancos, franziu a testa em desagrado. Irmão, não fale assim. É constrangedor. Vamos lá, Tobirama, me dê um pouco de folga. Fique quieto. Tobirama lançou um olhar rápido para o manto de Hokage de Minato. O quarto Hokage. Sim, primeiro Hokage, segundo Hokage. Há muito tempo ouço falar de suas histórias lendárias. Ah, tantas gerações já se passaram. Konoha realmente prosperou, hahaha. Hashirama começou a rir bobamente de novo. Pessoal, vamos deixar os reencontros para depois. O rosto de Orochimaru estava pálido e seu tom fraco. Eu sou Orochimaru, o quinto Hokage. Minato, não fique tão surpreso. Depois que você morreu, Ele tossiu um bocado de sangue, manchando seu peito de carmesim. Tobirama franziu a testa. Fale menos, quinto. Onde está Hiruzen? Nosso professor ainda está na linha de frente. Enquanto falavam, Orochimaru, Hashirama, Tobirama e Minato sentiram algo simultaneamente e viraram a cabeça para o noroeste. Seguiu-se um rugido ensurdecedor. A terra tremeu, o mar agitou-se e choveu meteoros. Uma força cataclísmica varreu a terra. Nem mesmo as estruturas sólidas e pesadas de Konoha resistiram por uma fração de segundo. O prédio do Hokage foi arrancado pela raiz e as ruas foram destruídas por pedregulhos voadores. A pedra Hokage, esculpida com 5 cabeças, rachou e desmoronou, reduzindo-se a ruínas. Um vento impetuoso ondulou através das capas dos 4 Hokages como um estandarte de guerra, rugindo ao vento. Que chakra assustador! Ambos os combatentes são incrivelmente poderosos, disse Hashirama com uma expressão séria, os olhos ardendo com o fogo da batalha. Vamos lá, pessoal! A batalha é feroz, e a balança da vitória está pendendo para o lado de Yuto. Orochimaru fez uma pausa antes de continuar. Embora possa parecer vergonhoso dizer isso, todos vocês são ex-Hokages que morreram por Konoha. Pelo bem da vila, por favor, emprestem suas forças uma última vez, mesmo neste estado de reanimação. Em meio aos tremores que fizeram a terra tremer, os 4 Hokages trocaram acenos de cabeça. Eles se moviam em alta velocidade, sendo Minato o mais rápido. Mesmo após ser ressuscitado através da reencarnação do mundo impuro, a velocidade do relâmpago amarelo não havia diminuído nem um pouco. À medida que avançavam em direção ao centro do campo de batalha, o que se depararam foi uma paisagem devastada. Marcas monstruosas estavam gravadas nas montanhas e vales, com picos partidos ao meio. A luz prateada da lua não brilhava como de costume, e o mundo estava mergulhado na escuridão. Até mesmo pessoas comuns podiam pressentir vagamente que o ser responsável por essa cena apocalíptica não podia mais ser descrito como um mero shinobi. Atravessando a terra devastada, rios interrompidos e montanhas de cadáveres, os Hokages finalmente chegaram ao coração do campo de batalha. Num instante perceberam que seu julgamento anterior, de que a lua estava mais fraca, estava errado. A lua estava como sempre.
Simplesmente estava bloqueada por uma enorme esfera negra. Ela pairava no céu, tornando o mundo mais escuro que o normal. Era um gigantesco orbe da busca da verdade. Na frente da enorme esfera estava Yuto, não mais preso pelo selo do pássaro engaiolado. Ele virou a cabeça. Ei, Minato-senpai, que irônico. O relâmpago amarelo, sempre um passo atrás. Ele vestia a armadura de um grande shinobi do período Sengoku, sua armadura vermelho-sangue, com uma longa espada na cintura. Sangue escorria do canto de sua boca, e um de seus olhos estava cerrado com força. Mesmo sendo o atual sábio dos 6 caminhos, a conquista do mundo shinobi havia cobrado seu preço. Yuto estava de pé, apontando o dedo para o céu noturno, enquanto a outra mão pendia frouxamente. O gigantesco orbe da busca da verdade começou a cair, liberando uma técnica suprema e inigualável. A lua negra desceu. Desculpe, mas este mundo agora é meu. Capítulo 262. Diz a lenda que há muito, muito tempo atrás, existiu um monstro. Sua pele era tão pálida quanto uma rocha de montanha, seus dedos maiores que arranha-céus, e com apenas um gole podia drenar o mar inteiro. Seu hálito era fogo, e a cada passo provocava furacões. E tinha apenas um olho, mas 10 caudas. A sala de aula irrompeu em gargalhadas, e o barulho chegou aos ouvidos de Naruto Uzumaki. Naruto, isso é só um mangá. Como você ainda leva isso a sério? Você até disse isso sem nem pestanejar. Você já não tem 16 anos? Naruto-kun, aceite um conselho meu. Se continuar agindo assim, vai perder todas as suas chances de namorar. Hahaha. Naruto revirou os olhos e ia explicar tudo de novo, mas ao ver a garota de cabelos rosados sentada perto da janela, engoliu as palavras rapidamente. Tanto faz. Não adianta discutir com esses tolos sem sonhos. Mesmo assim, ele não conseguiu se conter. Cutucou o garoto de cabelos negros e jeito descolado sentado ao seu lado e sussurrou misteriosamente. Sasuke, preciso te contar um segredinho. Eu realmente ouvi uma voz me chamando. Perdedor. Sasuke Uchiha nem sequer levantou os olhos. Quer repetir de ano? Você ficou em último lugar nas provas. Naruto recostou-se na cadeira, franzindo a testa enquanto abria seu livro didático. Passaram-se horas e quando o sinal da escola tocou, os alunos saíram do prédio em pequenos grupos. Naruto entrou num carro abandonado estacionado à beira da estrada. As rodas retraíram e o veículo de 3 modos alçou voo, levando-o para longe. Na vasta cidade, essas máquinas voadoras cruzavam o céu, suas luzes ofuscando até mesmo as estrelas. Os estudantes escolhiam suas áreas de estudo com base em seus interesses. Os adultos usavam máquinas inteligentes para realizar tarefas antes trabalhosas com um único toque. Até mesmo os moradores de rua se tornaram artistas de espírito livre, com subsídios da cidade cobrindo todas as despesas de moradia por um ano inteiro. Não havia necessidade de trabalhar, nem havia conflito. Por quê? No centro do oceano havia um redemoinho supermassivo, com mais de 100 quilômetros de largura. Em apenas um dia, a energia gerada por ele poderia abastecer uma megacidade por 50 anos. Esse era o redemoinho Rasengan. Em outros lugares existiam intermináveis montanhas de fogo, produzindo calor suficiente para manter todas as cidades do norte aquecidas durante todo o inverno. Conhecidas como a Grande Cordilheira da Aniquilação pelo Fogo. Na saída de um cânion profundo, animais irrompiam a cada segundo, e as pessoas só precisavam recolher os que caíam mortos para fazer carne enlatada. Esse lugar era chamado de Vale da Invocação. E havia mais, o caminho do deus voador do trovão, a floresta de Chidori, e o rio das etiquetas explosivas. Ninguém sabia por que esses lugares estranhos tinham nomes tão estranhos. Mas uma verdade era conhecida por todos. Esses locais que produziam milagres eram verdadeiras máquinas de movimento perpétuo. Na primeira página de uma visão geral da geografia mundial, havia até mesmo esta frase sentimental. Nosso lar é um milagre incrível. A energia é inesgotável e as pessoas podem obter energia e matéria orgânica do ecossistema gratuitamente. Sim, somos amados pelos deuses. Naruto viveu toda a sua vida em uma sociedade tão próspera e bela. Zumbido. O veículo de 3 modos pousou no heliponto no telhado atrás de sua casa. Ele saltou e entrou sorrateiramente. Ele tirou os sapatos com cuidado, subiu as escadas na ponta dos pés e, como esperado, seus pais na cozinha não haviam notado sua volta. Eles ainda estavam conversando e rindo enquanto preparavam o jantar. Ufa! Operação Passo 1, sucesso! Ele então fechou a porta silenciosamente, fez um sinal de vitória e retirou todas as suas engrenagens escondidas debaixo da cama. Equipamento de escalada, um piolé, corda resistente e luvas táticas. Ele vestiu o uniforme, mas não agiu imediatamente. Em vez disso, deitou-se no chão, cobriu a barriga com as 2 mãos e começou a respirar profunda e constantemente. Logo em seguida, ele ouviu a voz novamente. Naruto Uzumaki. Naruto, vem até mim. Eu te ouvi. Operação Etapa 2, sucesso. Naruto sussurrou animadamente. Onde você está? Vou te encontrar. Siga seus instintos. Venha. Depressa. Ei, é só isso que você tem a dizer? Ironizou Naruto. Pressa? A voz era rouca e impaciente, mas ele conseguia perceber a fraqueza e a fragilidade por trás dela, prestes a se apagar a qualquer momento. Seguir meus instintos, é? Acho que vou confiar na minha intuição. Se eu não conseguir te encontrar, a culpa não é minha. Firme em sua determinação, ele não conseguiu resistir à ideia de que aquele era o início de sua jornada sobrenatural para salvar o mundo, como em todos os mangás que havia lido. Encheu a mochila com equipamentos, jogou uma corda e desceu de rapel até o jardim. Ele correu até o galpão, pegou a bicicleta elétrica silenciosa que seu pai havia comprado no mês passado e a ativou com uma leitura de impressão digital. Saiu disparado do jardim. Seu pirralho, aonde você vai sair a essa hora? Eu vou te matar. O rugido furioso de sua mãe ecoou atrás dele. Naruto encolheu os ombros, sem ousar olhar para trás e encarar a expressão furiosa da mãe. Siga meus sentimentos. Siga.
Cavalgando os últimos raios do pôr do sol, ele seguiu a orientação da voz, dirigindo-se para os arredores da cidade. Quando a noite caiu por completo, ele já havia deixado a área residencial e chegado aos arredores da cidade, na região montanhosa. Na escuridão, a voz rouca e impaciente tornou-se mais clara. Naruto Uzumaki. Bir, vem até mim. Você tem que impedi-lo. Capítulo 263. Chamar aquilo de cordilheira não seria totalmente preciso, era mais como um brinquedo de quebra-cabeça gigante e ampliado. As teorias geológicas pareciam ter perdido o sentido ali. Formações rochosas exageradas se entrecruzavam em todas as direções. Cachoeiras jorravam para cima, penhascos hemisféricos se projetavam e montanhas davam a impressão de terem sido mordidas por uma besta gigante. Em meio ao céu noturno negro como tinta, Naruto parou de repente. Ele acendeu o farol de sua moto voadora, que iluminou a paisagem como se fosse dia. Tão profundo. O menino loiro colocou a cabeça para fora e estalou a língua enquanto olhava para baixo. O abismo não tinha mais de 10 metros de largura, com penhascos íngremes em ambos os lados, e o meio era tão escuro que não se podia ver o fim. Isto era um abismo. Uma brisa quente soprava do fundo do abismo, em total contraste com a frieza da noite. Uma voz rouca acompanhou o ar quente ao atingir sua pele. Comparada a antes, a voz tornará-se ainda mais urgente. Naruto, rápido! Salte e torne-se um comigo novamente. Naruto não era tolo o suficiente para se deixar levar e pular de um penhasco. Ele já tinha visto animes e mangás suficientes onde demônios eram selados em lugares como aquele. Ouvir vozes em sua cabeça era um sinal de alerta enorme. Então, ele apertou a chave da moto com força, pronto para fugir a qualquer momento. Quem é você? Fale mais alto, ou eu vou embora agora mesmo. Depois, vou postar sobre você na internet e transformar este lugar em um ponto turístico. Kurama. Kurama? Naruto murmurou o nome para si mesmo, percebendo que nunca o ouvirá em nenhum mito ou lenda. Que tipo de demônio selado é esse? Um benevolente? Ou... Ele permaneceu cauteloso. Tenho outro nome, a Nove Caudas. A voz ecoou das profundezas do abismo. 10 anos atrás, eu estava dentro do seu corpo. Naruto não conseguiu conter o riso. Ok, agora ele está mentindo. Menos um ponto na teoria de que ele é benevolente. 10 anos atrás? Eu ainda estava no jardim de infância, respondeu Naruto com ceticismo. Seu pirralho. Sua memória está errada. 10 anos atrás foi durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Enquanto a raposa de 9 caudas falava, um poder estranho surgiu das fendas na terra. A energia era de um vermelho fraco, violenta e caótica, e num piscar de olhos envolveu Naruto. Bum! Primeiro suas orelhas, depois seu rabo, um tênue manto de chakra vermelho cobriu o menino, transformando-o em uma majestosa besta semelhante a uma raposa. O quê? O que é isso? O que você fez comigo? Naruto ficou chocado, apenas para ouvir um estalo. Ele congelou, abrindo a palma da mão para ver os restos da chave de sua motocicleta se esfarelando no chão. Certo, isso não fazia parte do plano, de jeito nenhum. Naruto começou a entrar em pânico, olhando incrédulo para o manto da besta com cauda que envolvia seu corpo. Ele sabia que nem mesmo os humanos mais fortes conseguiam esmagar metal com um simples aperto. Este é chakra, meu chakra, o de Kurama, sussurrou a enorme besta. Desde que aquele homem transformou todo o chakra em jutsu permanente, os shinobi deixaram de existir. Ele absorveu o poder da 10 caudas e apagou as memórias de todos no mundo shinobi. Em seguida, selou o chakra, transformando-o em enormes jutsus permanentes. Grande aniquilação de fogo, jutsu de invocação, deus voador do trovão. Eles se tornaram fontes de energia eternas. Ele remodelou este mundo e mudou tudo. Mas, no fim das contas, ele é apenas uma pessoa, um shinobi. E como shinobi, ele tem seus limites. Ele não previu que a 10 caudas se dividiria novamente, nem que por você ter sido meu Jinchuriki, você poderia ouvir minhas palavras. Você pode até mesmo aceitar meu chakra. Naruto estava à beira do abismo, ouvindo atentamente as palavras de Kurama. Para ele, tudo que Kurama dizia soava como algo saído de um mangá, e 99% mentiras. Mas conforme o manto de chakra o envolvia, permitindo que ele sentisse seu poder avassalador, ele não pôde evitar começar a acreditar. Certo, pelo menos posso ouvi-lo. Este deve ser o meu começo como protagonista, ponderou Naruto. Kurama, o que você quer que eu faça? Liberem esses jutsus gigantes solidificados. Só então o chakra poderá fluir livremente por este mundo novamente, e eu também serei livre. Naruto franziu a testa e considerou cuidadosamente as palavras da raposa de 9 caudas. Por libertação você quer dizer, o redemoinho Rasengan no centro do oceano precisa ser preenchido. As montanhas da aniquilação do grande fogo precisam ser extintas. O vale da invocação, cada árvore precisa ser destruída. Naruto congelou. Ok, menos 1 bilhão de pontos pela teoria de que ele é benevolente. Destruir tudo? Ele respondeu com a voz trêmula. Começou a recuar lentamente, o manto da besta de cauda tremulando com suas emoções conflitantes, como uma vela prestes a se apagar. As palavras casuais de Kurama despertaram um medo profundo dentro dele. Mesmo sem considerar as consequências catastróficas da destruição das fontes de energia das quais os humanos dependem para sobreviver, a simples aniquilação de florestas e oceanos transformaria este mundo próspero em um deserto apocalíptico. Naruto Uzumaki, você não pode escapar disso. É o seu destino. A voz de Kurama assumiu um tom sombrio. 10 anos atrás, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o sábio dos 6 caminhos desceu à Terra e disse que o homem havia alterado o destino.
Originalmente você nasceu como a criança da profecia, destinada a salvar o mundo Shinobi. Mas aquela guerra mudou tudo. O mundo e todos nele, incluindo você, se tornaram o que são agora. No entanto, parece que você ainda é a criança da profecia. Seja salvando o mundo Shinobi naquela época ou agora, como meu Jinchuriki, destruindo o Jutsu solidificado gigante, você é aquele destinado a mudar o mundo. Eu não quero ser o Jinchuriki de ninguém. Naruto rosnou, tentando desesperadamente recuar. Mas o fraco chakra vermelho já havia se transformado em correntes, ligando-o às profundezas do abismo. Droga! Eu não devia ter dado ouvidos àquela voz suspeita na minha cabeça. Lição aprendida. Ele se debatia, usando toda a sua força para controlar o corpo, lutando contra Kurama com tudo o que tinha. Quanto mais profundo o tom vermelho, mais a pele de Naruto se rasgava, o sangue infiltrando-se no chakra, fazendo-o parecer um demônio. Mas todos os seus esforços foram em vão. Nem mesmo os Shinobi mais poderosos da Era Antiga conseguiam se libertar facilmente do poder da raposa de 9 caudas, muito menos Naruto, um garoto comum. Gritos de raiva e terror irromperam de sua boca, e ele soltou um grunhido desesperado e incontrolável. Naruto sabia que essa besta de cauda terrível tomaria o controle dele e destruiria o mundo que ele conhecia. Não adianta, garoto. Kurama falou novamente e mais chakra se acumulava ao redor de Naruto. Em breve, o poder de Kurama tomaria o controle da mente de Naruto. Garoto, aceite este destino e este poder. Juntos destruiremos este mundo. Você não pode fazer o que ele fez. Cala a boca. O rugido de Naruto ecoou como um trovão. Aquele cara, ele? Você nem sequer diz o nome dele, sempre falando em enigmas. Você é tão irritante. Tem uma família e amigos maravilhosos. Tudo é tranquilo. Se isso significar arruinar tudo, que tipo de protagonista eu seria? Seu corpo relaxou repentinamente. Como num cabo de guerra quando um lado para de resistir, o outro tropeça. O chakra de Kurama hesitou por um momento antes de fluir loucamente para o corpo de Naruto. Sem hesitar, Naruto enfiou a mão no casaco e tirou de lá seu cartão de identificação estudantil de metal. Como todos os alunos travessos, a carteirinha de Naruto estava coberta de rabiscos, com seu nome obsceno e uma foto borrada, e as bordas estavam desgastadas. Em uma escola onde era proibido portar lâminas, este cartão era perfeito para fatiar maçãs ou apontar lápis. Mas esta noite, a carta não era para maçãs. Garoto, você acha que uma coisa dessas pode? A voz de Kurama se interrompeu como se tivesse sido empurrada de volta para sua garganta. Naruto não fez algo tão tolo quanto esfaquear a raposa de 9 caudas diretamente com a carta. Ele apontou para si mesmo. Eu já fui a criança da profecia, certo? Aquela que salvaria o mundo? Eu poderia ter sido uma protagonista bem legal. Mas, estive pensando. Se tudo o que você disse for verdade, que escolha o filho da profecia teria feito 10 anos atrás? Naruto deu uma risadinha, usando a borda afiada do cartão para cortar a própria pele, empurrando-o mais fundo. Minha escolha é, mesmo que eu morra, não deixarei que este mundo chegue ao fim. Já haviam se passado 10 anos desde a Quarta Grande Guerra Shinobi. 10 anos se passaram desde que o Jutsu gigante permanente surgiu. 10 anos se passaram desde a extinção do Shinobi e do chakra. A verdadeira história foi enterrada com o tempo. Parecia que tudo havia mudado. As pessoas não lutavam mais com kunais, e as crianças não precisavam mais se preocupar em serem enviadas para a batalha. Mas nem mesmo o Jutsu que acabou com todos os Jutsus conseguiu mudar certas coisas. O coração, conhecido como a vontade do fogo, ainda bate e sempre baterá no peito de Naruto Uzumaki. Capítulo 264. Naruto deu um tapa na mão de Sasuke, bocejando sonolento enquanto se endireitava, com os olhos ainda fechados de sono. O que é isso, sério? Você não pode simplesmente me deixar dormir um pouco amanhã de manhã? O sol está nascendo no oeste aí na sua casa? Já está quase na hora de ir para casa, perdedor. Sasuke agarrou a cabeça de Naruto e virou à força em direção ao brilho do pôr do sol, sacudindo-a um pouco enquanto o fazia. A luz alaranjada do sol, o amplo pátio da escola, o sempre descolado Sasuke, a conversa animada dos colegas e o horário de aulas meio apagado na sala de aula. O mundo continuava sendo o mesmo mundo. Naruto piscou, confuso. Eu dormi a tarde toda? Não, já faz o dia todo. O garoto loiro piscou novamente, esfregando inconscientemente a nuca. A pele estava lisa, sem qualquer sinal de cortes ou feridas. A terrível besta de 9 caudas, a assustadora plausibilidade da verdade sobre o mundo e a imagem de tirar a própria vida com um cartão de estudante. Então foi só um pesadelo, né? Droga, até nos sonhos tem algum idiota misterioso. Mas quem era exatamente o cara de quem ele estava falando? Naruto praguejou baixinho, jogando a mochila sobre o ombro enquanto se preparava para sair da sala de aula. Espere um minuto. O último colocado, Sasuke, gritou atrás dele, com um brilho travesso em seus olhos negros como azeviche. O professor te chamou durante a aula de biologia agora há pouco. O quê? Então por que você não me acordou? Você estava dormindo como uma pedra. Eu até belisquei seu braço com força. Eu estava tendo um pesadelo, sabe? Algo sobre os 9. Diga isso ao professor de biologia você mesmo. Sasuke deu um tapinha nas costas de Naruto. Ele quer falar com você depois da aula, na sala dele. Sensei, eu sinto muito, Naruto, a jovem professora ergueu os olhos com um sorriso gentil. Mesmo durante a puberdade, você deve se concentrar nos estudos. Você não é feio, mas a Sakura gosta de garotos que são completos, sabia? Sensei, como você? Seus olhos estão praticamente grudados nela. É claro que eu notaria. Ele acariciou a cabeça do menino loiro, falando baixinho. Vá para casa e descanse. Você tem olheiras. Sim, senhor. Ótimo. Você está cheio de energia. Ah, e olha só, encontrei isso no campo. Naruto pegou seu cartão de estudante, sentindo-se um pouco envergonhado. Estou sempre perdendo coisas. Eu realmente causei problemas para você. Hyuga Sensei.
Yuto Hyuga olhou para o cartão de estudante na mão de Naruto, confirmando mais uma vez que o sangue e o chakra haviam sido completamente removidos. Não é nenhum incômodo, apenas faz parte do meu dever. Após a saída de Naruto, o escritório ficou em silêncio. Yuto pegou sua caneta e continuou corrigindo as provas. Enquanto o som da caneta deslizando sobre o papel ecoava pela sala, o sol se pôs lentamente e luzes de neon começaram a piscar do lado de fora da janela. Só então ele finalmente largou a caneta. Yuto-kun. Uma voz feminina suave chamou, e uma criatura macia semelhante a uma lesma rastejou até seu ombro, falando baixinho. Todo o chakra da raposa de 9 caudas foi suprimido e enviado para o fundo do oceano. Ele não respondeu. Simplesmente acariciou a lesma delicadamente como fazia há muitos anos. Após uma longa pausa, a voz calma do homem finalmente alcançou os ouvidos da lesma. A última semente rebelde foi eliminada. É para o melhor. Eu não queria ter que tomar nenhuma atitude contra o filho do Minato Senpai a menos que fosse absolutamente necessário. De fato, o julgamento de Kurama estava correto. Yuto era apenas um shinobi. Mas ao contrário dos shinobi que usavam faixas na cabeça há uma década atrás, Yuto Hyuga havia se tornado poderoso demais. Tão poderoso que até mesmo o sábio dos 6 caminhos havia provado a derrota em suas mãos. Devido à ligação de Naruto com Kurama, ele teve que permanecer como professor na escola, preparando-se para o momento em que a raposa de 9 caudas atacaria. Só na noite passada ele havia removido esse último espinho. Agora, o mundo era exatamente como ele o havia imaginado. Assim como Kaguya Otsutsuki, ele se tornará o fundador de uma nova era. É claro que, como ser humano, Yuto ainda tinha alguns desejos egoístas. Por exemplo, antes de remodelar o mundo com o ninjutsu supremo, ele usou a técnica do renascimento Rini para trazer Minato de volta à vida. Ou talvez, que vida longa, disse Yuto, esticando-se e deixando a lesma escorregar para longe. Para onde você vai, Yuto-kun? Ainda sou humano. Preciso de uma pausa. E o seu trabalho como professor de biologia? Vou colocar um clone das sombras para me cobrir. Por quanto tempo você ficará fora? Provavelmente até as provas do meio do semestre. As notas desses alunos são uma dor de cabeça. Se ao menos eles pudessem ser como Shikamaru e tirar nota máxima em todas as matérias. Enquanto sua voz se perdia na distância, a lesma permaneceu quieta sobre a mesa. Após confirmar que ele havia partido, sussurrou baixinho para si mesma. Amante de loiras. Longe da cidade de Naruto ficava uma pequena cidade. A cidade não era grande, nem um importante centro de transportes. No entanto, graças à sua indústria turística, a vida ali era próspera e pacífica, o que lhe valeu o apelido de Paraíso na Terra. Mesmo tarde da noite, a cidade fervilhava de turistas, com suas guirlandas de flores coloridas balançando enquanto passeavam pelas ruas de pedra. Yuto caminhou lentamente em direção à periferia da cidade, logo chegando a uma área isolada. Sua mão acariciou a parede de pedra áspera, sentindo cuidadosamente a elevação e a queda de cada estrutura artificial. A cidade era chamada de Cidade de Konoha, uma famosa ruína antiga dessa época. As pessoas não sabiam por que as árvores ali cresciam tão viçosas, porque as paredes rochosas ostentavam estátuas maciças feitas pelo homem, ou porque a cidade se chamava Konoha. Mas esses mistérios que intrigavam os historiadores não impediram que as pessoas lucrassem muito com eles. Os túmulos do velho mundo se tornaram a fonte de renda do novo. Naquela noite, ele entrou na cidade mais uma vez, caminhando pelas ruínas dos portões de Konoha até chegar a uma residência escondida. O kanji para Senju estava obscurecido por trepadeiras. Ele ficou ali parado por um tempo, depois ergueu a mão e bateu levemente. Ninguém respondeu. Ele hesitou por um longo tempo antes de finalmente reunir coragem para empurrar a porta e abri-la. O interior não havia mudado nada. Um leve aroma cítrico pairava no ar, deixando um gosto adocicado na boca. Ele umedeceu os lábios e caminhou para o interior da casa. Uma mulher loira estava deitada preguiçosamente sobre um tatame, seus olhos semicerrados como os de uma fênix enquanto o observava. Ela não o repreendeu nem o cumprimentou com um sorriso. O selo de força de uma centena púrpura ainda adornava sua testa. Ele estendeu a mão, mas parou a centímetros do rosto dela, como se Tsunade à sua frente fosse uma fera feroz. Os dois permaneceram imóveis, sem se mexerem. Finalmente, com um leve suspiro, Tsunade inclinou ligeiramente a cabeça, deixando sua bochecha roçar na palma da mão de Yuto. Num instante, os dois últimos shinobi se abraçaram, como se tentassem fundir seus corpos. Suas respirações se misturaram, e até mesmo seus cabelos pareceram se emaranhar, assim como antigamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.